Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril de 2019. E aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal com o esporte, com a informação e principalmente para falarmos de futebol e especialmente nessa época do ano, de começo de temporada, muito especialmente falando de Nacional Atlético Clube, o Nacional de Muriaé, que não entrou em campo nessa rodada, mas pôde comemorar sim o resultado, principalmente o resultado dessa segunda-feira, o empate entre Democrata de Valadares e CAP Uberlândia. O Nacional permanece na quarta colocação, faltando 2 rodadas, depende apenas dele para garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Vamos falar, claro, muito do Nacional, vamos falar também do Campeonato Mineiro do Módulo 1, que já tem os finalistas decididos, assim também como o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. Vamos dar uma passada rápida por esses campeonatos, porque a nossa prioridade é, lógico, de falar do Módulo 2 e de falar muito especialmente do Nacional. Sem mais delongas, vamos começar o nosso programa como toda semana, cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando sempre com ele, Zacarias Fernandes. Olá, Silvério, um abraço a você, ao pessoal de casa, o nosso agradecimento sempre por nos assistir e, meu cumprimento aqui ao companheiro Fábio Braga, aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos aqui no meio de nós, E aqui estamos para mais uma edição do Esporte Atividade. Fábio Braga, muito boa noite a você. Boa noite, Silvério, grande Zacarias, um abraço aí aos amigos. Estava conversando com o Heraldo na vinda, falando para ele que em 1900 e Luiz Martins assistiu o Heraldo jogando pelo Rio Branco de Andradas contra o Cruzeiro, lá no Independência. Ele falou, tem muito tempo. Fala não. Não conta essa parte não, que essa parte é ruim, Senão você vai contar a minha idade para os outros, não pode. Apesar de que semana passada eu falei a minha idade aqui, mas enfim. Quero mandar um abraço a todos, vamos falar de muito futebol, mas eu quero deixar sempre registrado, está fora do futebol, mais uma tristeza, mais uma tragédia, o Rio de Janeiro, debaixo de chuva, debaixo de deslizamento, de novo, e na parte que cabe aos administradores, deixando a desejar mais uma vez. Vamos lamentar, pedir a Deus que ilumine aí as famílias, os que se foram, aos que ficaram, e torcer para que, pelo menos, essa tenha sido a última, Porque esse ano, que já passou há muito tempo do começo do ano, continua aí com essas tragédias para nos chatear em vários lugares do Brasil e agora tão perto da gente aí no Rio. A tristeza que vai ficar de lado a partir de agora, vamos falar de alegria de futebol, mas não podia deixar de registrar aí esse fato que, mais uma vez, deixa a gente entristecido aí nesse começo de semana. Verdade, Fábio, situação caótica no Rio de Janeiro, que inclusive levou ao adiamento do jogo entre Fluminense e Luverdense, válido pela Copa do Brasil. Estava previsto para essa terça-feira, passou para quarta, Porque realmente uma situação muito complicada na cidade do Rio de Janeiro. Então, jogo adiado do Fluminense, daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Mas deixa eu apresentar aqui os nossos convidados de hoje, o atacante Heraldo, ele que chegou para essa reta final de módulo 2 para o Nacional. O Igor Caldeira está desde o início, o Heraldo é atacante, o Igor Caldeira é zagueiro, os dois muito altos, Eu fui cumprimentá-los aqui na chegada deles, A diferença ficou grande. Na hora daquela foto tradicional também no final, vai correr deles, Ficar mais grande que é mais baixinho. E já avisar o pessoal que vai tirar foto aí para não cortar o pé dos caras não, pelo amor de Deus. A tendência é o pessoal mais alto, Fica mais difícil de enquadrar. Brincadeiras à parte, deixa eu cumprimentar aqui o Heraldo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Quando a gente te convidou, você de pronto já aceitou. Seja bem-vindo ao programa Esporte Atividade. É um prazer, estar aqui com vocês, é lógico. É prazer estar falando sobre futebol, falar sobre o Nacional, apesar de pouco tempo, mas estou muito feliz, fui muito bem recebido aqui por todos. E Igor Caldeira também, que assim que eu convidei hoje à tarde, ele já de pronto aceitou. O Igor Caldeira que está desde o início do campeonato, fez a pré-temporada, já está há mais tempo em Muriaé, já está acostumado, agora nem tanto calor, O Heraldo chegou na fase boa, e já está com mais chuva. Igor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao programa. A satisfação é minha estar aqui, junto com vocês aqui. Só tenho a agradecer pelo convite, vamos falar um pouco de futebol, Por nossas opiniões. E igual você falou, o calor agora tá tranquilo, ela pegou a parte boa. Pegou a época boa, Pegou a parte boa. Tava em Juiz de Fora no começo do verão, Juiz de Fora é mais ameno. Heraldo, eu tenho que te confessar, daqui a pouco a gente vai começar efetivamente o bate-papo, que você é um carrasco do Nacional. Você foi durante algum tempo um carrasco do Nacional. 2014, Fábio, o Fábio estava na diretoria do Nacional em 2014. Foi o Heraldo que tirou o nosso título, tá, Fábio? Você acerta suas contas com ele.
Lá contra o Uberaba, o Nacional já tinha o acesso garantido, ganhando o jogo até os 39 do segundo tempo, o Heraldo faz 2 gols, um atrás do outro. Aí 2015 pelo Social, no módulo 2 também, fez gol no Nacional. Ainda bem que você está do nosso lado agora, Heraldo. É muito melhor ter você ao nosso lado do que contra. Foram momentos bons, né? Fui feliz, né? Graças a Deus, oportunidades boas. Estou muito feliz em estar aqui, né? Espero contribuir dessa forma, né? Conseguir os objetivos todos traçados, né, por nós e, consequentemente, né, atacante vive de gols, né? E eu espero poder fazer bastante gols e ajudar. Tá certo, né? Mas, ô Silvério, Sim? muito obrigado, Heraldo. Em 2014, nós dois subimos, não foi assim? Não, né? O Uberaba não. Então, muito obrigado, Heraldo. Nós subimos e você não. Só tirou o nosso título, só teve esse gostinho. Chupa, Heraldo. 2014 subiu o Nacional e Cap Uberlândia, que os dois Pronto. que esse ano estão rivalizando. Seu né? rival em 2014. Chupa de novo. Cap Uberlândia que nesse ano está rivalizando com o Nacional, né, por essa vaga. A gente está falando muito dessa vaga, daqui a pouco a gente vai passar a classificação do Campeonato Mineiro do Módulo 2, a gente vai ver que está bem ali, né, uma vaga quase, 2 times já estão matematicamente classificados, que são o Coimbra, que tem 23 pontos, e o Uberlândia com 22. O Serranense está ali quase lá com 20, e aí tem o Nacional na 4ª colocação com 16, e o Cap Uberlândia em 5º com 15. Então tá muito colado os dois. Coincidentemente, né, como a gente lembrou agora, os dois que subiram juntos da 2ª divisão para o módulo 2 em 2014, subiram para o módulo 2 em 2015. Daqui a pouco a gente vai contar muito mais casos, né, pedir para o Heraldo e também para o Igor Caldeira falar, né, fazer a avaliação do Nacional atual e também contar um pouquinho da carreira deles até chegar até aqui. Mas antes disso, deixa lembrar a todos que já está liberado as participações. Você que está nos assistindo aí pelo WhatsApp, Facebook, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso site, pode participar pelo WhatsApp. O DDD é o 32 o 988596261. Portanto, DDD 32 já está na tela, né? 988596261, para você mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua pergunta para os nossos comentaristas, para os nossos convidados e ajudar a gente a fazer aqui o programa Esporte Atividade de hoje. E ao final da nossa programação tem prêmios, como você também já está acostumado. Temos aí um macarrão na chapa do quiosque do Nery, temos ainda uma ducha completa do lavador do Saulinho, ainda um carimbo do Rei dos Carimbos, um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré e um cachorrão do Português. Portanto, você manda sua mensagem pelo WhatsApp 32 988596261. Se preferir, você que está assistindo, né, principalmente aí pelo Facebook, é só mandar um boa noite, um olá, um ok. Participar também, fique à vontade para mandar a sua pergunta, né, a sua participação. Mas como o Facebook já tem o seu nomezinho, né, então é só mandar um olá, um boa noite, que a gente vai estar anotando também para o sorteio no final do nosso programa. E então a gente vai levando o programa a partir de agora e depois a gente volta ao final da nossa programação para o nosso sorteio de hoje. Lembrando que o nosso programa tradicionalmente é às segundas-feiras, mas ontem, né, Fábio Braga e eu fizemos lá pela Rádio NAC a transmissão do jogo, né, que importava muito para o Nacional do Democrata de Valadares contra o Cap Uberlândia, então passamos o programa para terça-feira. Na semana que vem, até então, voltamos para o nosso dia tradicional, que é a segunda-feira, já que o Nacional joga no sábado e não tem jogo segunda. Então, né, nada de diferente surgir até lá, nosso programa voltando para segunda-feira. Antes de falar de módulo 2, vamos falar de Campeonato Carioca rapidamente, Zacarias Fernandes. Flamengo e Vasco vão fazer a final. O Flamengo eliminou o Fluminense, né? Tinha vantagem do empate, ficou no 1-1 e passou a final. E o Vasco já tinha vantagem do empate, ganhou do Bangu. Flamengo e Vasco nessa decisão do Campeonato Carioca. Zaca, dá para fazer algum prognóstico de favoritismo? Olha, Silvério, quando você me perguntou na semana passada quais os times que iriam uma final do Campeonato Carioca, eu tive a felicidade de dizer aqui que seriam Flamengo e Vasco, né? O Flamengo, porque certamente estava, né, mais organizado do que o Fluminense nos valores da sua equipe. E o Vasco da Gama, porque a camisa do Vasco, a história da camisa do Vasco fazia o Vasco favorito diante do Bangu. E não deu outra, deu Flamengo e Vasco. Para você fazer uma análise mais consciente, o Flamengo leva uma ligeira vantagem sobre o Vasco da Gama, se você for comparar jogador por jogador, peça por peça, que me perdoe aí os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não tem nada que impeça que o Vasco possa surpreender, porque o Flamengo tem um time muito bom tecnicamente, um time de jogadores com uma sabedoria muito grande na prática do jogo, mas o Flamengo não é um time imbatível, né?
O Barcelona não é imbatível, o Real Madrid não é imbatível. O Flamengo também, né? Guardado as devidas proporções, não é um time imbatível. Então, o Vasco pode surpreender, mas se formos fazer uma análise consciente das duas equipes, pelo material humano que ambas têm, certamente o Flamengo leva uma ligeira vantagem. Tá certo. E, Fábio, você concorda? Semana passada você estava torcendo para o Bangu, né? Você falou aí que achava que podia, o Bangu surpreendeu o Vasco, acabou não acontecendo. E agora deu uma lógica, pelo menos, do lado do Vasco, né? No Fla-Flu, um clássico, era difícil apontar favorito, apesar do Flamengo ter a vantagem do empate. Flamengo e Vasco na final, você acha que o Flamengo tem um leve favoritismo? Lembrando que não tem vantagem, tá, gente? Serão 2 jogos e aí, se der 2 empates, por exemplo, é a decisão por pênaltis. Há controvérsias quanto a essa final, né? Tem aí uma brecha no regulamento que diz que parece que Palmeiras e 15 de Piracicaba podem fazer o jogo, né? Então vamos ficar atentos, porque até sexta-feira quem ganhar pode perder, se não ganhar e perder vai empatar, e aí se aparecer o Bangu disputando a 5ª posição da repescagem do revertério de Deus me livre, nada impede que isso venha acontecer. Falando sério, elenco por elenco, tem alguns que fazem aquela coisa, né, como é que chama isso? Tem um nome técnico isso. Goleiro por goleiro, lateral por lateral e assim vai. E aí reza a lenda que o Flamengo leva vantagem nas 11 posições em relação ao Vasco. E tecnicamente nós temos que concordar com isso. O Flamengo tem levado isso a sério, o Flamengo tem feito jus a essa superioridade técnica. Pergunto e eu mesmo respondo, na minha opinião, não. Então a vantagem técnica que o Flamengo tem pode muito bem ser tirada pelo Vasco. É bem tranquilo esse aspecto. Basta ver o empate do Flamengo com o Fluminense na Bacia das Almas. Perdia o jogo até o finalzinho, até os 40:10 do segundo tempo. E, sabe, o Fluminense foi lá e conseguiu tomar um gol do Flamengo, porque era hora de ter um Joilson ali, né? Eu gosto de lembrar do Joilson, porque o Joilson fazia isso muito bem, enfiar a bola debaixo do braço e o jogo acabou. E o Fluminense não teve esse jogador. Quem é o time do Fluminense? Um clube que está aí desde o começo do ano discutindo questão salarial, discutindo entrada e saída de jogadores, né, renovando com um treinador que despontou como uma promessa do futebol brasileiro, acabou sendo dispensado do Atlético Paranaense depois de que seus métodos lá não estavam mais dando certo. Primeiro encantou, depois não deu. E o Flamengo com o Abel, até passar mal, o Abel passou no penúltimo jogo, que perdeu para o Peñarol no meio da semana, e a torcida do Flamengo queria matar todo mundo. Esse foi o Flamengo que chegou na final. Está chegando desmoralizado? É claro que não, nós estamos falando do Flamengo, pera lá. Agora, eu estou querendo dizer que o Vasco é favorito? Também não. Né? E o Vasco ganhou do Bangu com sobriedade. Agora, o Bangu caiu de pé nesse campeonato. O Bangu fez um campeonato diferente. Esse goleiro do Bangu vai disputar algum campeonato nacional aí, pode esperar. Não digo até de Série A, mas pelo menos Série B esse cara vai aparecer, porque ele pega muito, um goleiraço esse tal de Jefferson, excelente. Botafogo não quer ele não, Silvério? Até que goleiro é uma das poucas posições que o Botafogo não precisa, tem um gatito, o resto... Enfim, mas né? O Yaya lá, de repente, cabe no Botafogo, hein? Pois então. Então, quer dizer, eu acho assim que o Campeonato Carioca, ouvi isso de alguém, a frase não é minha não, mas Flamengo e Vasco salvaram o campeonato, né? Porque era uma balbúrdia tão grande e acabou que os dois campeões dos torneios paralelos, dos torneios menores, chegaram à final. Que vença o melhor agora. E o melhor vai ser aquele que jogar os 180 minutos melhor. Porque dizer que um desses dois times foi o melhor durante todo o campeonato, será? Mesmo que, de fato, a gente chegue à conclusão de que, tecnicamente, um seja superior ao outro, o campeonato não dá essa chance pra gente de tão zoneado que ele é. É isso. Heraldo, você é natural de qual cidade? Coronel Fabriciano. Ah, você é aqui mineiro, então. Quer revelar o time que você torcia na infância? Cruzeiro. Ou você não tem mais isso? Cruzeirão. Rapaz, quando criança, tinha paixão, sim, de torcer o Cruzeiro, como você falou. Mas, Cruzeiro. a passar do tempo, nunca... Perde, né? Perdi. Até lá em casa, isso foi até um motivo de confusão, porque minha família é praticamente toda cruzeirense. Você passa a ter vários amigos em vários clubes. Sim. E fui perdendo esse gosto por torcer por um time só. Acabou que eu já tive campeonatos mesmo que eu torci pro Atlético, por ter amigos jogando no Atlético.
Então, assim, não tem... Isso é um traíra. Não. Falar. Já foi Cruzeiro, né? Mas Não perde tem mesmo, como, não tem jeito. Você né? cria um laço de amizade que às Claro. vezes não tem como você torcer Na contra. hora que ele entrou no carro, eu falei, esse cara é traíra. Esse cara é traíra. Ô Igor, você é natural de qual cidade? Sou de Rio Bonito, região dos Lagos do Rio de Do Janeiro. Rio. Tem um time de preferência? Quer revelar? Pode ficar à vontade também, se não quiser. A gente deixa sempre Passado pessoal à o tempo, vontade. nós vamos caminhando na carreira, né? Nós vamos deixando o Já vai fanatismo ficando de lado, escanteado, né? né? Mas meu irmão é flamenguista roxo, então já quer dizer uma coisa já, Seu né? irmão, essa é bom. É legal que o pessoal que é lá no Serginho Grosso pra fazer as perguntas. Um amigo meu mandou perguntar, um amigo meu. Mas agora já tá um pouco de lado Não, já, fica. agora é profissionalismo e nós vamos seguir essa carreira aí. Beleza, eu não tenho vergonha não, que o Zaca fala que é botafoguense. Eu, quando tá ganhando, eu falo também. Quando tá perdendo, eu Você é deixo de irmão lado. maior do que você, não? Nada, tem 15 anos, É? 16 anos. Tá, então, Mas na altura já... porque Não, se ele na fosse altura maior, eu ia dizer flamenguista. Fala que não é, mas já que é menor, É menor, então... é menor. Cadeira, qual que é a sua altura? 1,89. O seu Heraldo? 84. 84, então a Cadeira ganhou nessa aí. Então, Pouquinho. Eu tenho 1,74, então por isso que eu tenho motivo para estar baixinho, né, do lado dos dois, né? Então vamos falar, você falou do Campeonato Carioca, lembrando que o primeiro jogo serão 2 partidas e o Vasco já confirmou que o primeiro jogo será no estádio Newton Santos, tá? Havia expectativa das 2 partidas no Maracanã, mas o Vasco rompeu, digamos, com o Maracanã, porque Flamengo e Fluminense vão fazer uma gestão compartilhada por 6 meses, que podem ser renováveis por mais 6 meses até ter um edital, né, realmente para um tempo mais prolongado. E aí o Vasco queria participar, tinha feito proposta dos 4 clubes grandes do Rio gerirem juntos, como o Flamengo e o Fluminense levaram vantagem, o Vasco rompeu com o Maracanã, já declarou, segundo seu presidente Alexandre Campelo, que enquanto todos os jogos que o Vasco for mandante, não será no Maracanã. Como visitante, por exemplo, o jogo da volta, que terá mando de campo do Flamengo, aí não tem como ele esse poder de decisão. Mas então a ida para o Newton Santos, mais uma briga política, o pessoal acha que é pouco, né? Toda hora tem uma briga política, hein, Fábio? Ah, Silvério, esses caras, eles têm que inventar alguma coisa, né, para sobreviver, né, para ficar na mídia, né. Então eu gostaria de entender esse tipo de situação. Como é que se rompe com um estádio, né? Essa situação, ela simplesmente ela não existe, né. É o mesmo caso aí, o Mineirão agora, a gente veio até ouvindo lá a briga do Itair Machado do Cruzeiro com a Minas Arena, né, cada um querendo defender para o seu lado. Quem perde com isso é o torcedor. Né? O Engenhão é um estádio muito legal, vocês ficam chamando de Newton Santos aí. Newton Santos é o caramba, é Engenhão, pô, entendeu? Não. Então não pode chamar de Pacaembu mais não, tem que chamar de Paulo Machado de Carvalho, entendeu? Ah, que chato esse trem, isso, cara. Produção, esse cara que tá muito chato, eu não vou vir nesse programa mais não. Newton Santos. Newton Santos é o caramba, entendeu? Newton Santos coisa nenhuma, é Engenhão, né? Então eu chamar de João Avelange, aquela encrenca lá de Uberlândia lá, que nem chama João Avelange mais. Então, o que acontece? Esse tipo de situação, quem perde com isso é o torcedor, entendeu? Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético, né? Até o Corinthians e São Paulo, né? Agora o Corinthians tem uma arena que cabe muita gente lá, entendeu? Mas o Corinthians e São Paulo, dos bons tempos mesmo, jogava era no Morumbi, bicho, não tem jeito de não ser. Não. Ah, campo do São Paulo, coisa nenhuma. Entendeu? Campo que vira Caldeirão é o do Juventus, lá da Rua Bariri, lá que teve Juventus e 15 de Piracicaba, lá um 2-1, pegadão lá com Casa Grande na arquibancada, xingando todo mundo lá, 5 mil pessoas, lotou que trem todo lá, e o Juventus ainda perdeu o jogo ainda. Mas o Juventus não é na Rua Bariri, não, na Rua Bariri é Olaria. Rua Javari, desculpa. É igual. Era só pra ver se você tava atento. Tá dentro da margem de erro. Então, isso é uma palhaçada isso, entendeu? O Engenhão cabe metade do que cabe o Maracanã, pô, entendeu? Os caras estão com muito dinheiro, eles não precisam de dinheiro. Né? Então joga lá, entendeu? Joga lá no Engenhão e bota um telão no Maracanã, faz isso. Vende a 5 prata lá mais 1 quilo de alimento. Ô dirigente do Vasco, vai te catar. Tá certo, mandar um abraço aí pra Elizabeth Lacerda, desejando boa noite a todos, assim como o Newton Souza. Você era o Newton Santos, pô. Newton Souza, você tá falando Newton aí, vai te catar alguma coisa aí. Ô Newton Souza, é o Newton Santos. É o dirigente do Vasco, viu? O José Carlos tá falando, meu amigo, dá um abraço no Zacarias. Aí o Fábio, o Zé Carlos respondeu, Fábio, quem tá chegando agora,
será que vai dar? Será que imagino que é pro Nacional, né? A situação do Nacional. Zé Carlos, esclarece aí pra gente que não ficou muito claro. O Neylor, né, tá mandando um abraço, desejando boa noite, colocando. Eu vou colocar no sorteio. Você vai sair de Carangola, ganhar o prêmio, você vai ter que vir buscar. E o seu nome tá no sorteio. Aí se é pé frio, você não vai ganhar nada, não. O Zé Carlos falando parabéns pelo comentário, Fábio. Obrigado. E o Neylor falando que a pior partida que vi na vida foi Democrata e Cap Uberlândia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o jogo foi ruim, principalmente no segundo tempo, hein, Fábio? Péssimo, muito ruim. Legal foi a audiência da Rádio NAC no Facebook, né? Quase 5.000 pessoas passaram pela transmissão, se ficaram 1, 2, 5, 10 o tempo todo. Muito obrigado aí por essa audiência. E sábado tem mais, né? Vamos estar transmitindo o jogo do Nacional. E a gente fica feliz, né? Tivemos com o Silvério lá. Se ele não tivesse, certamente a audiência teria sido um pouquinho maior. O jogo foi uma jossa. Eu falei isso. Você tá... Agora, o resultado foi bom demais, né? Muito bom. O resultado foi top de linha. Depois o Silvério vai dar os scouts aí, vocês vão ver como foi bom aquele resultado. E no começo do jogo a gente falava, tomara que dê um empate. E deu. E esse negócio do Zé Carlos aí, que quem está chegando agora, será que vai dar? Eu quero lembrar para ele que eu já cheguei há muito tempo, tá? Tem outra coisa, né? O Ricardo Max Ribeiro não vai apitar o jogo, né? Não. O Newton Souza tá aqui, mandou os emotions, né, de risos. O Daniel de Souza, parabéns ao programa, estou assistindo de Rosário da Limeira. Abraço pro pessoal de Limeira aí, né? Legal. Esse ano vai ter campeonato amador, né, Zac? O pessoal de Limeira com certeza vai entrar, né? É, com certeza. O Marcinho, olha só, o Marcinho Gomes, né, tá falando, o NAC vai subir, hein? Chegou o Matador Heraldo, abraço a todos. Marcinho, você chegou a jogar com o Marcinho? Marcinho atacante? É o mesmo que estava nesse jogo lá em Uberaba? Exato, ele estava joguei, jogando Nacional nessa época. Gente Grande finíssima. Marcinho. Gente finíssima, cara. É um cara Amigão. Um abraço. Excelente jogador. Excelente jogador e não sei se ele é melhor jogador ou melhor pessoa. As duas coisas são muito, muito bacanas. Ele é um cara coisa muito difícil, especial. né? Coisa difícil, né? Tem, igual o Vini fala, tem certos jogadores que não dá pra você pedir a ele que corra e pense ao mesmo tempo. O Marcinho dá, né? Porque joga bem e é um cara muito gente boa, né, Marcinho? Verdade, Saudade de você. Por onde andas? Fala pra gente. E é legal do Marcinho que ele passou aqui pelo Nacional em 2014, né? E não perdeu o vínculo, né? Tá sempre acompanhando Vínculo, as amizade. transmissões. Não tem uma pessoa que fala, pô, aquele cara é só mais ou menos. Não tem. Todo cara mundo gosta muito sensacional dele. mesmo. Gente E boa. já deu pra você conhecer muita gente nesse meio do futebol aí, Heraldo. Muita gente. Paz, bastante, hein? Você falou que torce pra um time por causa de uns amigos, mas aí no outro time tem uns outros amigos. Não, né? tem muitos jogos aí que você tem que torcer pelo empate, né? Cada um Depois de tanto tempo no futebol. que os amigos jogam bem. Pô, Né? semana passada eu acabei de completar 37 anos. Imagina quanto tempo já nessa estrada. É. Então, bastante tempo, muitos clubes. Teve fases aí que já cheguei a jogar em 3 clubes no mesmo ano. Então, se querendo ou não, tem um lado ruim, tem um lado bom. Você cria muitas amizades. Sim. Você conhece muita gente diferente, muitos lugares diferentes. E cria muito vínculo de amizade. Igual o próprio Marcinho tá aí. Jogamos juntos em um lugar, no outro, aí acaba que a gente encontra Jogando contra. vezes. Então, assim, tem sempre o vínculo de amizade. Aqui mesmo no Nacional, a maioria eu sempre joguei contra. Se eu não me engano aqui, eu acho que não tem nenhum que eu joguei juntos, só contra, mas a gente cria amizade, até mesmo como adversário. Muitas vezes como inimigo, não, ali a gente simplesmente é adversário. Acabou o jogo, a gente tem amizade, né? Acaba criando esse vínculo de amizade, até por muitas vezes você joga muitas vezes no ano contra. Aí cria esse vínculo. Legal demais. O Wesley Faria tá falando, Mengão 2-0 no Vasco, crava aí. Vai, tá anotado, tá aqui salvo na live. Então, se perder, a gente cobra, né? E se ganhar, a gente dá os créditos pra você aí, Wesley. O Rafael Barbosa tá perguntando sobre se vai ter excursão pro jogo do NAC sábado. Olha, tá fechado a torcida, né? A TUM vai. A torcida uniformizada nacional já fechou que vai. Agora, depende aí de alguns acertos para de repente expandir essa situação, se vai ter mais lugares para mais pessoas, né? Mas que vai ter gente, vai ter torcida do Nacional lá em Sete Lagoas, isso é certo, tá? Mas as demais confirmações, tá, Rafael? E a todos também, que algumas pessoas já me perguntaram também no WhatsApp e algumas me ligaram, essa definição vai acontecer entre hoje e amanhã. Acho que hoje à noite já vai ter essa definição, mas que vai ter torcida, isso já tá certo que sim. Mandar um abraço aí pro Melo, né, o preparador de goleiros do Nacional, que tá também ligadinho com a gente aqui no nosso programa, acompanhando a nossa transmissão. Então, falamos de Campeonato Carioca, dá tempo de falar de Campeonato Mineiro ainda nesse bloco. Zacarias Fernandes, Fábio Braga, afinal deu a lógica, vai. Galo e Cruzeiro, não era muito se esperar muito diferente. O América não complicou para o Cruzeiro. O Boa
que o Fábio até falou, olha, o Boa pode complicar para o Atlético vem numa sequência complicada, na Libertadores estava se complicando, o Boa não foi páreo, tomou de 5-0, o América também já tinha perdido o primeiro, perdeu a segunda, Cruzeiro e Atlético na final, joga essa bomba na sua mão aí, Fábio, para você comentar. Eu sei para quem que você acha que vai ganhar, mas deixa você comentar aí. Se você sabe, o que você quer que eu comente? Então, Zacarias Fernandes. Cara chato, só. Aqui, ó, deixa eu só falar aqui, o Caio Lacerda tá perguntando aqui quem são os atletas do NAC que ele chegou agora. É o Heraldo. Produção, bota os meninos aí, ó. É o Heraldo, vai levantar a mão ali para você, ó, Caio Lacerda. Olha lá, Aí, Heraldo, é Heraldo. esse? Igor e o Caldeira. Igor Caldeira, esse. Falou? Futebol e informação é aqui, viu, Caio Lacerda? O Marcinho disse que está em casa se recuperando e tão logo volta. Dado José está dizendo que eu sou mito e que ele é meu fã. Se Opa. você é meu fã, eu fico feliz. Negócio de mito, deixa isso pros outros, tá? Já tem um que é mito, né? Tô tomando as dores aqui, viu, Silvério? Com a Vai sua lá. permissão, a Solange Fritz manda abraço só pra você, Zacarias. Eu acho isso uma sacanagem, né? Eu acho isso assim, nossa, eu fico muito triste com essas coisas. Só os outros ganham abraço nesse programa, Aí, Zé. né? E o Zé Carlos está dizendo que a transmissão tá ótima. Ó, vamos lá. Campeonato Deixa Mineiro. eu dizer muito obrigado a Solange, né? Prossiga. Deixa eu dizer muito obrigado para Solange, que é minha vizinha, a mãe do Lucas Fritz, que é companheira ali do Caldeira e do Heraldo lá no Nacional, o goleiro. A palavra é sua, tá certo. Mas eu não dou obrigado, não, porque não mandou abraço pra mim. Tô de mal. De você e do Lucas Fritz também. Pronto. É isso aí. Bom, vamos lá. Por que eu achava que o Boa podia complicar a vida do Atlético? Porque o Boa fez algumas partidas, não vou falar boas partidas não, senão dá redundância, né? Porque o Boa fez um jogo muito interessante contra o próprio Atlético, lá em Varginha. Além desse jogo lá, o Atlético tinha feito uma partida muito ruim contra o Zamora. E cá entre nós, o time do Boa, tecnicamente, é um pouquinho menos ruim do que o Zamora. Estava animado. Jogar no Mineirão, um gramado muito melhor até do que o de Varginha. Então eu acreditava que podia dar um calorzinho, mas acontece que o Boa voltou ao normal. Ao voltar ao normal, uma coisa ficou fácil para o Galo. O que me deixou preocupado, né, no bom sentido do futebol, e eu não estou falando aqui como cruzeirense, eu estou falando como analista de quem viu o jogo, o que me deixou preocupado foi ver a crônica esportiva atleticana de Belo Horizonte, né, dizer que o Atlético venceu e convenceu. Ô, gente, o Boa entregou o jogo. Pelo amor de Deus, né? O Atlético não convenceu coisa nenhuma. O Atlético, para convencer naquele dia, ele tinha que ter ganhado miseravelmente de 8. Aí ele teria convencido. O Atlético não precisou fazer força para fazer 5-0 no Boa. Então, esse aspecto é importante. E eu acho, agora sim como cruzeirense, eu acho isso bom. Porque os caras vão achar que eles são os pica das galáxias e vão querer achar que vão entrar e vão ganhar do Cruzeiro fácil, né? Só que tem uma chavinha no meio aí chamada Libertadores e amanhã tanto Cruzeiro e Atlético tem jogos muito difíceis pela Libertadores e jogos decisivos em situações diferentes para os dois. Já que eu estou falando do Atlético, não sei nem com quem que ele joga. É com uma daquelas babas lá do grupo dele lá e que tem que ganhar, senão está praticamente fora, né? E é fora de casa o jogo. E o Cruzeiro pega o Huracan. Se o Cruzeiro ganhar, ele está classificado praticamente em primeiro lugar. O Atlético tem que ganhar, se não ganhar, está com a sua situação de classificação muito comprometida. Agora o Cruzeiro ganhou de 3-0 do América, mas você sabe, Silvério, quem foi o melhor homem em campo? Fábio. Mesmo? 5 defesas excepcionais. E o América teve um gol bem anulado pelo VAR quando o jogo estava 0-0. A história daquele jogo poderia ter sido diferente, né? Então, eu acho que vai ser uma final, mais uma vez, equilibradíssima. Porque o Cruzeiro até que melhorou um pouquinho. E aquela história do Flamengo é a mesma coisa. Tecnicamente, o elenco do Cruzeiro é muito superior ao do Atlético. Não adianta a gente querer tapar sol com a peneira. Nos clássicos, isso já dá uma equilibrada. Ainda mais nessa situação agora, quando uma das equipes não está jogando tudo que pode e a outra está tentando se superar. Porque nós não podemos deixar de lado que o Atlético é um time que sempre foi, Heraldo, você sabe disso, que sempre colocou a raça em primeiro lugar. É um time que é empurrado pela torcida, é aquele time que, se não vai na classe, vai no coração, vai na ponta da chuteira. Serão 2 grandes jogos. Lembrando que a minha opinião sobre grandes jogos no Brasil não são grandes jogos técnicos. Jogo de pegada, jogo de disputa.
É o que eu espero para essas duas partidas. Uma final totalmente aberta. A vantagem do Atlético é muito pouca. 2 empates num jogo desse é pouco, tá? Não tem favorito de jeito nenhum. Então eu acho assim, quem gosta de futebol, e o segundo jogo não está marcado ainda. O segundo jogo ainda vai ser marcado. Pode até acontecer num sábado. Pode até acontecer numa quarta-feira, tá? Em função desses calendários malucos aí, porque tem jogo acho que do Atlético ou do Cruzeiro, não sei, na Venezuela. Então o segundo jogo de Minas pode até vir a ser quarta-feira. Então, quem gosta de futebol e o seu time do Rio, de São Paulo, não estiver envolvido, assiste o Cruzeiro e Atlético, que você vai ver uma boa partida de futebol, sem favorito. O Neylor fala aqui, né? Eu também estava confirmando aqui, o próximo adversário do Atlético na Libertadores será o Cerro Porteño, lá no Paraguai, o Cerro que está 100% de aproveitamento, exemplo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está na sequência, 17 jogos invictos, né? Na temporada, Cruzeiro 9 vitórias seguidas. O Cruzeiro é o único invicto da temporada. O Cruzeiro, nesse momento, é o primeiro do ranking do Brasil, o que não significa nada num futebol de baixo nível. Né? Eu fico pensando, gente, ontem eu estava comentando isso com o Silvério, se o Moura Miranda viesse trabalhar em Muriaé, quantos dias ele durava aqui, né? Olha que o Heraldo perdesse uma bola, esse Heraldo é só baba, esse cara Moura, tá fazendo aqui. O Moura é o narrador lá da Rádio Sete Colinas, em Uberaba. Né? Esse Heraldo, esse cara aqui, esse cara tá atrapalhando o time, eu não quero saber desse cara aqui mais, pronto. No dia seguinte ele já não tava mais, né? Mas enfim, então a gente tem que, sabe, a gente tem que ter comedimento nas coisas, cada um tem seu estilo, mas nós temos que falar a verdade, o futebol está com um nível baixo demais da conta, não adianta a gente querer enganar os outros. Em todos os níveis do futebol ele está baixo demais, né? Então, o Cruzeiro é o invicto, é o primeiro do ranking do Brasil, e daí? E daí? Pegar um time um pouquinho melhorzinho aí, toma 5 cocos. Beleza, mandar alguns abraços aqui. O Célio Cunha está desejando boa noite a todos e boa sorte aos jogadores, uma classificação. O Daniel de Souza pergunta, e o Tombense? Então, vou segurar essa pergunta, daqui a pouco vou perguntar ao Zacarias sobre a final do Mineiro. E o Fábio tem informações do Tombense, então daqui a pouco a gente passa. O Iago Soares, conhece? Seu irmão do Igor fala aí que eu falei, né, que ele falou que vai ser 3-0 Mengão no primeiro jogo e no segundo vai ser 4-0. Bem que você disse que ele torce pro Flamengo. Você tinha razão. Eu falei. Você tinha um pouco de razão. O Dado José pergunta pro Fábio se o Boa Esporte está na segunda ou caiu para terceira. Terceira. Tá na terceira divisão brasileira, Dado. A Jéssica Luiza, tá? Um grande abraço pro Zacarias. Tô falando? Obrigado, Zaca. Engraçado que as meninas mandam abraço pro Zaca. É isso aí. Gente, eu sou muito feio. O Janilton da Silva. O Janilton estava, como sempre, ontem também, uma transmissão da mais alta qualidade. Falando aí pra você, Fábio. Vocês, com aquela energia de quem valoriza e degustam o que faz. Obrigado aí, o Janilton. Né? O Janilton que o Serginho sempre lembra que ele jogou com Garrincha, né? Teve a oportunidade de jogar com Garrincha. Então, ô Janilton, história pra contar. Deixa eu falar com você uma coisa. Ler um negócio desse aqui, ouvir o Silvério falar, não tem preço, né? Não tem preço. Tô sem palavras aí. Muito obrigado mesmo. Valeu. Abraço pro Janilton, pro Jan, né? O filho dele. Grande abraço e apareça, tá, Janilton? Aqui vai ser um prazer sempre ouvir as suas histórias. Vamos lá, o Zé Antônio Virgílio, né? Fábio, boa noite, eu acho um programa. Pai do Lucas Huck, ele também manda um grande abraço. Lucas Huck, volante, que passou aqui pelo Nacional, jogou muita bola no NAC em 2017, tá hoje no Motoclube do Maranhão. Um abraço para você, Zé Antônio. Abraço, Zé Antônio, Belo Horizonte, em peso aí assistindo o programa. Tudo de bom para vocês, é um prazer aí saber que você está nos assistindo e obrigado aí pelas palavras. Vamos lá, o Caio Lacerda, né, para falar assim, para os atletas daqui a pouco contarem um pouquinho mais por onde passaram, a gente vai perguntar, né? É uma pergunta tradicional. Daqui a pouco, tudo dos atletas. O Heraldo tá fazendo um levantamento aqui, que ele já falou que já teve temporada que passou em 3 clubes, então ele tá anotando aqui, daqui a pouco vem tudo, para pegar uma colinha. O Wilson Lucino tá desejando boa noite a todos, um abraço para você, Wilson. Mandar um abraço aqui para minha esposa, né, para Carol e para o meu filho Túlio, que estão lá assistindo o nosso programa. Semana passada eu não mandei, Zacarias, você sabe que cheguei em casa... Dormiu com a Meg. Com medo de ter que dormir com a Meg, como você fala, mas aí consegui contornar, o programa tava corrido. Beijo aí pra Carol, pro Túlio, daqui a pouco tô em casa. Carol é extremamente compreensiva. Muito. Deixa pra lá, vambora. Zacarias, sua opinião sobre a final do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro? Olha, final do Campeonato Mineiro, né, deu uma lógica, porque Atlético e Cruzeiro, pela história que tem as duas equipes,
tem sempre que chegar. Às vezes lá por uma razão ou outra não chega, mas tem sempre que chegar. E eu sou de opinião também que não tem favorito. O Cruzeiro está num momento melhor do que o Atlético, mas quando se trata de um clássico da grandeza de Atlético e Cruzeiro, automaticamente as coisas se nivelam. E o Atlético pode surpreender sim, porque apesar de não estar bem na Libertadores da América, e eu vou cutucar o meu colega aqui, o Atlético ganhando o Campeonato Mineiro, a Libertadores é apenas um detalhe. Porque se o Atlético ganhar... Eu não sei se é bem assim não, mas... É assim mesmo, porque... Pra dar uma amenizada, Não, porque se porque- perder o Mineiro e sair da Libertadores na primeira fase... Porque o que o Atlético precisa é ganhar do Cruzeiro. É a única coisa que ele ganha de vez em quando. É o restante. É a única coisa que ele ganha de vez em quando é uma Você já partida contra pensou? o Cruzeiro. É isso Ganhou mesmo. do Cruzeiro, É, ganhou ué. a Copa do Mundo. É, ué. E pronto, acabou. Tá bom, pode ganhar. Tá Ganha certo. uma, perde a outra, tá tudo certo. Tá tudo certo. O David, né? O David está perguntando aqui pra gente, desejando boa noite. Parabéns ao Igor pela grande partida contra o Democrata, né? Rumo ao acesso. E está perguntando aqui se o Heraldo está 100% para o sábado do jogo contra o Coimbra. Heraldo, queria, né, uma pergunta que já tinha vindo também pelo WhatsApp, a sua condição física. Você já esteve no banco contra o Democrata Sete Lagoas, né? Estava ali à disposição, mas aí acabou sentindo num treino, né? E como é que está a sua condição física atual agora? Então, eu vim me recuperando bem, né? Graças a Deus, cada dia que passa estou bem melhor. E se Deus quiser, né, tem tudo para dar certo, né, para poder viajar para Sete Lagoas para o jogo contra o Coimbra. Então, assim, vamos a cada dia, né, vendo como é que vai reagir o próprio organismo, né, mas cada dia que passa, como eu falei, né, estou me sentindo melhor. Eu acho que, se Deus quiser, para sábado, não vai estar no 100%, mas em condições de poder ajudar. Tá certo, tá certo. Então, se Deus quiser, sábado tá lá, porque é um jogo muito importante, é um jogo muito complicado, é decisivo, né, para o Nacional. Coimbra já está classificado, mas está brigando aí pela primeira/segunda colocação, porque as duas primeiras colocações que dão as vantagens, né, de decidir em casa e também de ter dois resultados iguais. Então, nesse caso, vale muito também para o Coimbra e vale bastante, muita coisa para o Nacional. O Nacional chega, independente do resultado contra o Coimbra, o Nacional chegará em Muriaé na última rodada com chances ainda de classificação. Mas se tudo der certo, o Nacional já pode se classificar, já pode voltar, não de Sete Lagoas classificado, né, porque vai voltar no sábado, mas no domingo, que tem o jogo do CAP contra a equipe do Serranense, caso o Nacional vença e o CAP não vença, o Nacional fica classificado, vai para a última rodada, né, para de repente tentar uma melhor colocação ou realmente já mais tranquilo para enfrentar o Atlético na última rodada. Então, conta muito o próximo jogo, jogo muito importante com certeza para as pretensões nacionalinas. O Heraldo, a gente está falando de Campeonato Mineiro, o Heraldo que estava disputando a competição, né, Heraldo? Você jogou pelo Tupinambás, fez toda a campanha do Tupinambás. Foi interessante quando você foi anunciado pelo Nacional, aí o pessoal perguntou, mas o Heraldo estava jogando? Aí eu falei, olha, você foi anunciado na terça, quarta-feira? Quarta-feira. Eu falei, o último jogo dele foi domingo. Então, já saiu do Mineirão praticamente vindo para Muriaé. Conta um pouquinho pra gente como é que foi sua participação lá pelo Baeta nessa primeira divisão, numa campanha muito boa, né? O Tupinambás voltando à primeira divisão depois de tantos anos e garantindo vaga na Série D do Brasileiro. Sim, em números pessoais, né, não fui muito feliz, né? Eu joguei pouco, né? Mas, assim, de uma forma geral, fiquei muito feliz com tudo que aconteceu lá, né? Se eu não me engano, acho que é 49 ou 50 anos que o Tupinambás não jogava a primeira divisão de Campeonato Mineiro. Aí você está podendo representar um clube, vamos dizer assim, que para todos que colocavam o candidato para entrar, para voltar para o módulo 2, né? A gente conseguiu chegar numas quartas de finais, né? Contra o próprio Atlético Mineiro, como vocês estavam comentando. E conseguir uma vaga numa Série D de Brasileiro para 2020 para o clube, né? Que é um calendário todo para o ano que vem. Eu acho que, assim, é gratificante para a gente sabia que a gente poderia ter conseguido algo melhor ainda. Mas eu acho que, assim, de uma forma geral, foi muito positiva, né? Essa volta do Baeta, como você disse. Sim. Aí, né? Para a primeira divisão, né? E para o torcedor lá do Tupinambás, né? Foi um ano maravilhoso, né? Porque retornou à primeira divisão, conseguiu chegar a umas quartas de finais. Uma vaga na Série D e o seu maior rival sendo rebaixado. Então, assim, deu muito o que falar lá em Juiz de Fora, isso tudo. O ano pro Tupinambás maravilhoso, esses últimos 2 anos, né? Desde o acesso do ano passado, né? Agora culminando com essa boa participação na primeira divisão no módulo 1. Serginho, vamos pro intervalo de uma vez e depois a gente já volta com o Nacional? Ou já começa com o Nacional agora?
Vamos para o intervalo, então. A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta falando exclusivamente de Nacional e módulo 2 do Campeonato Mineiro. Você que está em casa aí pode continuar mandando o seu recado, a sua mensagem também. Quem está participando pelo Facebook, a gente vai anotar o seu nome para participação no sorteio ao final da programação de hoje. Fique aí que a gente volta já. Tá certo, voltamos com o segundo bloco do programa Esporte e Atividade nessa terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos, né, que estão ligados conosco no Facebook, também no YouTube e no nosso site, né? Não importa a plataforma, o importante é ter a sua companhia. O pessoal que está participando com a gente via Facebook, via WhatsApp, podem continuar participando. Ao final da nossa programação temos aí os nossos sorteios a fazer. Vamos sortear aí um macarrão na chapa do quiosque do Nery, uma ducha completa do lavador do Saulinho, um carimbo do Rei dos Carimbos, um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré e ainda um cachorrão do Português. Portanto, pelo WhatsApp, no telefone que está na tela para você, o 329-8859-6261. E se você quiser participar aí pelo Facebook, né, que é mais fácil ainda, é só mandar o seu boa noite, o seu olá, o seu ok. Mas eu sempre falo, né, você pode participar dessa forma, mas se quiser participar ainda mais, né, mandando o seu comentário, a sua pergunta para os nossos comentaristas e também para os nossos convidados, muitos recados chegando por aqui. O Zé Carlos falando, sou Vasco, mas não sou de Muriaés. Eu, essa semana, sou NAC, né? O David, que fez a pergunta aqui para o Heraldo. O Wilson, o Lucindo, tá falando que você tá com um caveirão no programa hoje, né? Sua camisa. E tá veio aqui, combinando com o Pedrinho. O Pedrinho vai vir para fazer o sorteio no final, vocês vão ver que combinaram. Normalmente a gente combina sem combinar, vai por acaso. Mas hoje eu vi que ele estava usando, eu fui lá e peguei igual. Hoje foi de propósito. O Caio Lacerda tá falando aqui, desculpa a ignorância, mas não conheço o de óculos, que é o Fábio. Mas é uma figura que entende tudo de futebol, grande programa. Não fala isso não, cara. Não dá asa à cobra, cara. Não faça isso. Obrigado. A Vanessa Fernandes está falando, o Atlético vai ganhar domingo. Aqui é Galo, boa noite. Bloqueia essa moça aí, por favor. O Neila está falando, ano que vem é o NAC na final do Mineiro, módulo 1. Opa, Nacional, final, acho que a gente está sonhando bem, mas vamos lá, vamos sonhar. O Wilson Luciano faz a pergunta aqui, né? Como que está o foco, né? O foco para a partida, para o jogo de sábado. Vocês tiveram como o Nacional não jogou esse final de semana, tiveram uma semana de folga, um final de semana, né? De folga. A gente sempre fala, né, que a folga faz parte do trabalho, né? Faz parte também. Descanso também é trabalho. É bom, né? Mas o foco, claro, né? Já voltaram na segunda-feira, já de olho no Coimbra, né, o Igor? Como é que foi essa conversa já do Duílio na volta e essa concentração para o jogo de sábado? É um jogo que temos que ganhar, né? Não tem outra maneira. É chegar lá com os pés no chão, fazer um ótimo trabalho, igual nós vem fazendo essas duas mesmas partidas, e voltar já com os 3 pontos. Não tem por que ficar para trás com medo, mas sim pés no chão e fazer uma boa partida, sem medo de jogar. Tá certo. O Wilson falando, né, que sábado é uma final. O Fábio Braga, que não é esse, né? É o Xará. Meu Xará, um abraço, Xará. É hora da torcida juntar e apoiar todos os atletas. Uma sugestão é a torcida ir no estádio dar apoio antes da viagem. Vamos, NAC. A ideia é muito boa, tá, Fábio? A questão que a viagem vai ser à noite, né, o Caldeira? Vai ser prevista quinta-noite. Na quinta-feira, geralmente, ele marca umas 10 horas, né? Que é o tempo do lanche, umas 10 horas. 10 horas, 10 faz o seguinte, combina com o Adelmo, né? O pessoal vai lá, lancha com vocês. Já aproveita, né? Já faz o lanche faz a boquinha, e comemora. Então, a ideia. viagem vai ser na quinta, né? O Nacional tem feito essas viagens com uma certa antecedência. A previsão de chegada na sexta, né? Logo na sexta de manhã, lá em Sete Lagoas, né? E aí já tem toda a sexta-feira para descansar. Provavelmente vai ter um treino, aquele famoso para tirar o ônibus das costas, né? Tem que tirar, né? Então não dá ruim. Pô, mas que vocês vão carregando o ônibus? Pô, sacanagem. Esse treino provavelmente na sexta à tarde e aí no sábado, né? Como disse o Wilson, é final. Você tá engraçadinho, ainda vem lá o pessoal elogiando, mas pode ficar à vontade para elogiar. O Fábio estava muito enciumado com os abraços que só chegam pro Zacarias. Mas é bom pro ego dele, faz bem pro moral. A gente vai falar agora de módulo 2, mas antes disso do Tombense, né? Porque o Daniel perguntou no bloco passado, eu falei que ia deixar para depois e o Fábio me lembrou aqui no intervalo. Então vamos falar do Tombense. O Tombense acabou eliminado no Campeonato Mineiro na fase de quartas de finais ao perder nos pênaltis pro Boa Esporte.
e desde então, né, está se concentrando para a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 27 de abril. O Tombense estreia em casa no dia 27, finalzinho desse mês, e o Fábio tem aí mais novidades para contar pra gente, Fábio. Principalmente a novidade aí que o Juan não ficou, né? O Juan foi embora. E eu acho que é um desfalque sério pro Tombense. Mas o Tombense a gente tem que acostumar, né? O clube empresa tem dessas coisas, não tem muito o que ficar chorando sobre leite derramado. Contratou o Augusto Recife e mais 3 ou 4 jogadores aí de clubes de menor expressão do futebol. Eu nem sei direito o nome desses caras, não. O Augusto Recife é um jogador hoje, né, de muita experiência, foi campeão da Tríplice Coroa no Cruzeiro, saindo do Júnior, né, praticamente saiu do Júnior e garantiu a posição de titular daquele time de 2003, e eu acho que foi uma boa contratação, só que ele joga numa posição completamente diferente da do Juan. Então o Tombense certamente deve apresentar algum jogador que venha a fazer essa posição do Juan, né, que fez no Campeonato Mineiro. Outra possibilidade que eu, na minha cabeça aqui, especulativamente falando, levantei, foi que o Cássio Ortega poderia ser esse jogador. Nas entrevistas que eu fiz com o Drubs, que eu sempre dei uma forçadinha nele, né, de por que não colocar o Cássio Ortega mais centralizado, né, sempre colocando o Cássio jogando pelas beiradas, dizendo que é uma característica dele. Na direita, tudo bem. Toda vez que colocou na esquerda, o futebol do Cássio Ortega caiu absurdamente. E, segundo o Ricardo Drubski, em situações de jogo, quando ele caía pelo meio, fazia bem a função. Ora, todas as vezes que ele caiu no meio, ele fez maravilhosamente bem a função. Então, eu não sei por que ele não poderia ser adaptado para ser realmente aquele meio atacante, quem sabe até o centroavante da equipe, né? Então, não sei se vai ser essa a aposta, enfim, tem toda essa situação para ser resolvida. O Ricardo Jesus também, né, foi embora. Esse teve uma passagem extremamente apagada pelo time do Tombense, né? Eu tenho o maior respeito pela pessoa e pelo atleta Ricardo Jesus, mas é um ex-jogador em atividade. Temos que ter a realidade dos fatos. O rapaz realmente, quando começou a jogar, mostrava ser um grande jogador e era mesmo, só que já há algum tempo, e aqui no Tombense mostrou que está completamente fora de forma técnica, forma física, e não conseguiu em nenhum momento, né, chegar aonde precisava, a ponto, né, de salvar gols do Tombense contra o Boa Esporte, né? Foi terrível aquilo, a bola bateu nos seios do Ricardo Jesus e foi para fora. Eu nunca mais vou esquecer aquele lance da minha vida. Eu estava transmitindo o jogo pela Tom Sonora e não foi fácil não depois ver o Tombense perder nos pênaltis. Então, é um clube empresa, a gente tem que acostumar com jogadores que entram, jogadores que saem. Essa saída do Juan, sintomática até que se defina quem vai ser o seu substituto. Já fez um amistoso contra clubes amadores, vai fazer outro amanhã. Confesso também, não gosto muito disso. Eu prefiro que esses amistosos aconteçam contra equipes profissionais, só que, nesse momento, ou os times estão se desmantelando nos fins de campeonato, ou estão em atividade ainda nos campeonatos, fica difícil, e aí é bom que realmente haja uma atividade fora do CT, e para ter essa atividade fora do CT, tem que ser com o time amador. Por isso, então, o Tombense amanhã faz uma partida contra o Amador de Manhuaçu, lá no Almeidão. Beleza, Fábio. Os jogadores que você mencionou aí, né, que chegam ao Tombense além do Augusto Recife, é o zagueiro Renier, que estava no Guarani de Divinópolis, inclusive fez dupla de zaga lá com o Helder, né, o Helder que veio agora para o Nacional. O lateral direito Felipe Cordeiro, que estava na Avenida do Rio Grande do Sul, que jogou também aqui, salvo engano, no Tricordiano, aqui em Minas. E o lateral esquerdo Manuel, que estava na Cabo Friense disputando o Campeonato Carioca. São os 4 reforços, né, somados aí com o Augusto Recife, que o Fábio já havia mencionado. Tombense jogou no Tricordiano, enfim, né? Se é que você me entende, né? Jogar no Tricordiano ultimamente não é exatamente o que acontece. Mas era na primeira divisão, né? Esse ano não deu para jogar no Tricordiano ninguém, né? O Tombense está no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia no dia 27 contra o São José do Rio Grande do Sul, no Almeidão, em Tombos. Está aqui 27 a 28. 27 é sábado, a menos que seja uma imposição. O Tombense joga aos sábados, não aos domingos, então por isso que eu estou cravando aqui que vai ser no sábado. Além do Tombense, né, o grupo B tem, olha, é um grupo muito pesado, porque são muitas viagens. Tem Tombense no grupo, o São José do Rio Grande do Sul, o Paysandu do Pará, o Remo do Pará, o Ipiranga do Rio Grande do Sul,
Luverdense do Mato Grosso, Juventude do Rio Grande do Sul, o Boa Esporte de Minas, o Volta Redonda do Rio e o Atlético do Acre. É muita gente espalhada, né? Olha, é quase uma aula de geografia o grupo do Tombense esse ano. Zacarias, o que dá para projetar desse Tombense nessa Série C do Brasileiro? É claro que ainda não começou a competição, a gente não sabe exatamente como vem os clubes, mas do Tombense, que, como o Fábio já disse, perdeu o Juan, que foi o principal jogador nesse primeiro semestre, né, de Campeonato Mineiro e também de Copa do Brasil, e essa chegada de 4 reforços novos para a equipe do Ricardo Drubsky. Zaca. Olha, perdeu o Juan e perdeu bastante, porque o Juan era um jogador do setor de meio campo, que era a criação, né, do Tombense nas partidas que o Tombense fazia. Se não arrumar uma peça de reposição mais ou menos com as mesmas qualidades, vai certamente sofrer com a falta de um homem que possa ser o organizador de jogo. E com relação à tabela, uma tabela muito difícil. Vai 3 vezes no Rio Grande do Sul, né, porque aí de volta o campeonato, né? Exato. 3 vezes lá no Rio Grande do Sul, contra um São José, que fez um campeonato gaúcho de razoável para bom, contra o Ipiranga, né? E Juventude. E o Juventude, que vai sair para o Botafogo que está no nosso caminho, que vai sair para o Botafogo no meio da semana, na quinta-feira, para poder descansar para jogar a Série C. Claro, para ele não ter que dividir a atenção, né? Agora, vai 2 vezes no Pará. Vai. É bom, né? Comer um tucunarézinho lá. Bom, mas ficou muito, né? Porque aí você tem Rio Grande do Sul, você tem Pará, você tem 2 vezes no Pará, né? Como você disse. Você tem Mato Grosso e Lucas do Rio Verde, que é uma cidade lá no interiorzão. E eles fazem a tabela assim, legal, né? Uma semana é no Pará e faz o jogo em casa, outra no Rio Grande do Sul, depois volta no Pará de novo. As tabelas normalmente são muito bem feitas e tal. E tem o Atlético Acreano, né? Existe, assim, uma observância geográfica maravilhosa. O time não pode fazer 2 partidas fora de casa para aproveitar uma viagem. É uma beleza, é tudo. É uma esculhambação geral, né? Tipo do campeonato, que olha, são 20 clubes, né? Podia botar mais um time, fazer 3 chaves, já que o campeonato está tão... E eu acho bacana. Você acha que eu acho ruim? Mais ainda, né? ter o Atlético do Acre. E até a propósito, se você me permite, 2 minutinhos a mais aí. 1,5. Tá bom, negociado. Porque o Wilson já falou, corta o microfone do Fábio. Manda o Wilson chupar pirulito. Ô Wilson, você tá achando ruim? Monta um programa pra você. Olha aqui pra você ver o negócio. São Paulo é um estado menor do que Minas Gerais. Quantos clubes disputam o Campeonato Paulista? Na primeira divisão? Sim, 16. 16 clubes, né? O Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, tem 12, não é isso? Sim. Minas Gerais, que é maior do que São Paulo, Minas Gerais tem o tamanho da França, né? Tem 12 times. Então, o Campeonato Paulista tem aquela fórmula meio maluca para poder abrigar esses 16 times. Minas Gerais podia ter esses 16 times também, quem sabe até mais. Porque olha para você ver, nós temos hoje em Minas um fenômeno. O Heraldo é de Fabriciano. Poxa, você vai me dizer um lugar que explode a torcida lá, né? O pessoal ama futebol. E, no entanto, Ipatinga está fora do futebol. Valadares está fora do futebol. Me refiro à primeira divisão, tá? Valadares está fora do futebol. Montes Claros, a maior parte do tempo esteve, mas é uma cidade de 500 mil habitantes, né? Uberaba, há quantos anos está? Uberlândia, há quantos anos está? Quantos times do sul de Minas disputam o campeonato? Só a Caldense e agora o Boa Esporte, desde que mudou, porque antes tinha lá o Flamengo de Varginha, mas já teve Alfenense, já teve o Pouso Alegre, chamava Pouso Alegre mesmo, né? Voltou ano passado na segunda divisão. Pois então, quer dizer, é um estado muito grande que poderia ter um campeonato regionalizado, né, dividido em grupos, que contemplasse essas cidades. E aí, quando nessa fórmula os times caem, aí que as pessoas perdem mesmo o interesse e os clubes acabam definhando. E aí o clube definha, ele não consegue ter a categoria de base. Quando ele não consegue ter a categoria de base, ele não vende jogador. Se ele não vende jogador, ele não tem recurso. Por que o Tupinambás, depois de 50 anos, subiu? Porque teve um cara chamado Danilo, que simplesmente foi formado lá e que 300 anos depois de ter sido formado lá, foi negociado na Europa. Deu um trocadinho aí para o Tupinambás, um bom trocadinho, e essa palavra não é pejorativa ao Tupinambás, apenas para vocês entenderem, deu para o Tupinambás fazer tudo que ele fez.
Uma coisa chama a outra. Mas existe um negócio chamado dirigente que está enterrando o futebol. Sabe por quê? Porque o que interessa para o dirigente é ficar todo o controle do negócio na mão dele. Ele não está nem aí para Valadares, para Uberlândia, para Muriaé, até para Juiz de Fora. Poxa, o Tupi de Juiz de Fora cair para a segunda divisão só foi bom para a torcida do Tupinambás, mas para ninguém. Né? Então, a quem não interessa que nós tenhamos essa representatividade? Aos empresários do futebol, que se transformaram numa tremenda de uma máfia e estão jogando o futebol no lixo. É o que um dirigente do Vasco faz quando ele diz que a final do Campeonato Carioca vai acontecer no Engenhão, vulgarmente conhecido como Newton Santos, e não no Maracanã. Tá certo. O Edson, aí agora voltando ao assunto de Nacional, né, sobre assuntos de módulo 2, o Edson está desejando boa noite a todos e está falando, vocês não acham que o NAC deveria pedir para o jogo contra o Coimbra ser no mesmo horário do CAP e Serranense, uma vez que se o NAC perder, o Serranense pode jogar já classificado? Ô Edson, essa tabela está confeccionada desde lá de dezembro, e ela já previa isso. A última rodada só que são horários simultâneos. Então, na última rodada, todos os 5 jogos estão previstos para um sábado, né? O sábado, dia 20 de abril, às 4 horas da tarde. Então, não há essa previsão, isso já vem lá desde dezembro, de a rodada penúltima também ser no mesmo horário. De repente, é algo para ser pensado para o campeonato que vem. Né, para o ano que vem pode ser pensado isso, porque realmente você chega na penúltima rodada já com muitas definições a serem feitas. Mas para esse ano, entendi o seu pensamento, eu até concordo, mas eu acho que para ser no arbitral desse ano, né, e tomara que o Nacional não participe do módulo 2 esse ano, mas fique como aprendizado, né, para os outros times já requererem isso para horários simultâneos na próxima temporada, na temporada 2020 no caso. Alguns outros recados, Rafael Souza, aqui no Facebook, a tabela não ajudou o Nacional, mas eu acredito. Aí falando, o Serranense fará 6 em casa, mais os pontos do Tricordiano, que na tabela estava como fora. O Nacional precisa ter força nos bastidores também para subir. Rafael, essa foi uma questão que a gente já conversou muito aqui sobre essa tabela para o Nacional, que foi muito ruim. O Igor está aqui desde o início e ele sabe como que a tabela foi prejudicial ao extremo ao Nacional. O Nacional, dos 7 primeiros jogos, fez 5 fora de casa, sendo uma viagem casada num sábado para Uberaba e você retornava para o outro sábado jogar em Uberlândia. Foi uma tabela madrasta demais com o Nacional. O Serranense teve uma tabela mais tranquila em termos de viagem, né? Ele pegou uma para Uberlândia, vai pegar outra para Uberlândia agora, mas nos 7 primeiros jogos ele só tinha viajado para 7 Lagoas, basicamente. Então, né, de Nova Serrana para 7 Lagoas são 120, 130 quilômetros, é uma viagem muito mais curta. São problemas da tabela, né? Enfim, essa foi uma discussão já bastante dita por aqui. E, Igor, eu imagino que vocês também tenham conversado bastante sobre isso quando saiu a tabela da classificação. E quando acabou a 7ª rodada, que o Nacional trouxe o empate do Serranense, e aí eu falei, olha, o Nacional saiu vivo da pior tabela que eu tenho conhecimento de todos os times do módulo 2. O Nacional conseguiu enfrentar, né, de peito aberto, buscou 2 vitórias fora de casa, acabou perdendo, né, 2 jogos também, empatou outro, mas numa tabela muito madrasta o Nacional conseguiu sair dentro da competição, tanto é que agora está no G4. Como que foi encarado isso pelo grupo, né, dessa dificuldade inicial no campeonato? A palavra é superação, porque a logística não ajudou em nada. Como você falou, foi um jogo em Uberaba, voltando no domingo, na quinta-feira tá indo para Uberlândia de novo, onde que infelizmente tivemos uma derrota que pesou muito, onde que nós podemos estar entre o segundo ou terceiro hoje mais tranquilo. Sim. Nós poderíamos ter buscado um ponto lá, mas infelizmente não veio. Mas pesou demais essa logística e chega uma hora que, tanto você viajar, o corpo pesa, mas graças a Deus esse grupo é muito unido. É um grupo de superação, onde está todo mundo unido ali mesmo, uma família que não tem que reclamar de ninguém ali dentro. Foi cada um correndo um pelo outro e é superação. Foi superação e está sendo superação. Bacana demais. O Fábio, né, o Xará, engraçado que ele é o Fábio Braga de Oliveira, Fábio. Você é o Fábio de Oliveira Braga, né? Ué, esse eu não conhecia não. Esse é parente mesmo, quase, né? Um abração, esse. Pesquisar um cadinho é parente. Ele que deu a sugestão, né, dos torcedores apoiarem o time aí. Ô Fábio, a sugestão é ótima. Acho que a logística da viagem do Nacional de ser às 10 horas da noite, até um pouquinho mais tarde, ela acaba sendo prejudicial, porque a gente sabe que o Soares de Azevedo ele é, né, afastado da cidade, enfim. Mas a ideia é boa. Quem sabe, né? E vamos torcer para isso, que na volta também vai chegar de madrugada, né? Mas no outro dia vai ao treino, na segunda-feira, e com a classificação garantida ou encaminhada, enfim,
seria uma boa sugestão, mas vai ter torcida lá em Sete Lagoas, isso é o que a gente já pode adiantar. Amanhã a gente vai provavelmente, né, já amanhã trazer, se tiver uma excursão mesmo, né, maior, mais aberta, a gente vai trazer essa informação e fazer as divulgações, né, nos meios aí, nos grupos de WhatsApp e também nas rádios e demais meios de comunicação aqui de Muriaé. O Ari, né, tá mandando abraço, tá te cornetando aqui, Fábio, falando, pede pro Fábio deixar os convidados falar também. Então, além Paraíba assistindo, abraço. Vai embora desse programa. Pode ficar com o programa pra vocês, pode ficar. Toma, vai, esse cara. O Pedro Castro também tá aqui no grupo do Nacional participando. O Fábio toda semana faz, daqui a pouco ele volta, ele gosta da gente. E mais algumas pessoas participando. O José Carlos falando, eu torço pro Nacional, por vocês são demais. E o Rafael falando, avisa pro Fábio que no ano que vem terão 2 datas a menos nos estaduais. Nesse ajuste aí de calendário, né? O pessoal tá diminuindo. Esse ano tem Copa América, então vai ter uma parada, né? Então já foi um calendário também já diferente nessa temporada. Deixa eu pegar um gancho aí sobre essa questão aí de logística, né? A tabela, vamos dizer assim, agora falando referente ao módulo 2, ela pode ser muito a favor como contra, né? Porque, como foi comentado aqui até pelo próprio Fábio, né? O Minas Gerais é muito grande. Falou meu nome. Voltou, chamou de volta. Falou meu nome. E isso pode pesar muito para certas equipes, como aconteceu aqui pro Nacional, né? Quando eu cheguei, a maioria comentou muito sobre isso. E, às vezes, para quem não pode acompanhar, quem não é muito ligado ao futebol, às vezes fala, mas você está falando isso, mas às vezes você tem uma semana toda para descansar, não sei. Mas pesa muito você pegar uma viagem de 12 horas, você vai e volta, você vem, joga em casa, depois vai ter que ir de novo. Chega uma certa, um certo tempo dentro da competição que isso afeta muito. E você tem que saber muito lidar com isso. E se tratando de equipes do interior, você não tem as mesmas condições de uma equipe maior, falando do próprio Campeonato Mineiro do módulo 1. Eu comentei muito isso, nós próprios jogadores tentamos criar um grupo para tentar ver essa questão. Porque assim, um jogador que está no Cruzeiro, no Atlético, hoje no América, vive uma condição completamente diferente de nós jogadores dos clubes menores do interior. Até porque mesmo no segundo semestre, se você for colocar aí, eu acho que praticamente 15%, eu acho que 20% de todos os clubes do Brasil que estão em andamento. Então você imagina quantos milhares de jogadores estão em casa desempregados, quantas famílias em casa estão dependendo disso. Então essa foi uma coisa que a gente abordou, a possibilidade de aumentar os clubes no Campeonato Mineiro, porque eu na minha opinião, acho inadmissível um Campeonato Mineiro ter 12 clubes, até próprio no módulo 2, não tem condições. Eu acho que tem muitas equipes aqui, e sobre o que eu não tenho certeza se é o Pouso Alegre, que comentaram comigo, que botava um público lá nos jogos dele de 5 mil, 7 mil torcedores. Como que então o futebol mineiro está tão ruim assim? Exatamente. Não tem condições de agregar, vamos dizer, uma primeira divisão, vamos fazer uma experiência, passar para 14, aí quem sabe no ano seguinte passe para 16. Há poucos anos atrás, o futebol paulista tinha 20 clubes, acho que nas 3 primeiras divisões. E era normal, foram diminuindo, mas isso, eu vou falar aqui, talvez vai pegar até mal, mas isso vem lá de cima dos clubes maiores, eles mesmos querem acabar. Há pouco tempo que se comentava também que vamos acabar com os estaduais. Para que estadual? O estadual serve para quê? Por trás, lógico, tem nós jogadores, funcionários de clubes, mas tem vocês da imprensa também, que muitos deles sobrevivem disso. Claro. Só que fica aqui, né? Só a visão ali, vamos dizer hoje aqui em Minas, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético. Na minha opinião, é o seguinte, se acabar com o estadual, tenta acabar uma vez com o estadual para ver se vai ter o mesmo retorno. Eu acredito que não. Vai mudar muita coisa até para os clubes maiores. Com certeza, com certeza. Então, sim, fica muito difícil, nós, jogadores de clubes menores, gente que não tem a força de um jogador de um clube maior, poderia olhar por esse lado. Aí eu lembro que, há anos atrás, eles criaram um grupo lá, mas só Série A, Série B, do Bom Senso, isso, do Bom Senso, mas visando Série A e Série B. Mas o grande problema do bom senso é que não teve bom senso. Isso. Porque a coisa já foi criada com muita política no meio, né?
Então, o que importa nisso aí, justamente, é o fato de que as pessoas que estão hoje no comando do futebol, inclusive os jogadores que assumem uma postura de liderança no meio dos jogadores, tá? Eles não pensam no principal, que é o público. Quanto menos público tiver, melhor. Né? E aí vem o poder público e diz o seguinte, olha, com a polícia militar aqui, que eu não sei se foi o nosso apelo ou se foi o apelo geral, espero que tenha sido o apelo geral, o estádio vai ser cercado, só pode ficar gente dali para cá. Né? E aí eu fui um dos que lembrei aqui, né, de que quando foram construir o estádio, obrigaram o Nacional a fazer rotas de fuga para dentro do gramado. E agora estão cercando o estádio para juntar todo mundo e dizendo que isso era para evitar confusão. Pelo amor de Deus, graças a Deus, né, Silvério, que acabaram com aquilo. Né? Eu não vou falar que aquilo foi palhaçada, não, porque eu não acho que não tem nenhum palhaço no meio de quem deu aquela ideia. Mas que foi uma ideia estapafúrdia, foi, e graças a Deus ela foi abolida. Então é isso, as pessoas entram com o único objetivo de avacalhar. Para que gente? Não precisa ter gente, não, tem televisão. E aí a televisão precisa de ter o quê? Audiência. Eu não quero público lá. Se você colocar mais de 20 mil pessoas, você tem que ter 2 ambulâncias. Se tiver mais de não sei quantas mil pessoas, tem que ter um efetivo de N policiais. Para a polícia aí, você tem que pagar uma taxa para o batalhão de eventos. Criam as dificuldades para vender as facilidades. Quem se lasca? Os jogadores que vão ficar desempregados e a torcida que fica sem o espetáculo, né? Ô, Adner, agora fala pro Heraldo aqui deixar a gente falar também, seu palhaço. Mas o discurso do Heraldo, ele é... Perfeito! Perfeito, exatamente. Perfeito, porque perfeito. o pessoal que defende fins de estaduais é o pessoal lá das grandes redes, grandes times que só pensam assim, o estadual atrapalha. Aí sabe o que me irrita? O pessoal do interior, não precisa nem gostar de futebol não, mas o pessoal do interior aqui, lá de Muriaé, aqui de Muriaé, de outros lugares, fala, tem que acabar mesmo o estadual. Pensa onde? Pensa só no Flamengo, no Vasco, não pensa Mas aqui. aí, vamos lá então para os interesses dos clubes maiores. Então por que eles vêm nos clubes menores pegar os jogadores? Exato. Se não tiver o estadual, não vai ter de onde tirar. Porque aí então, eles vêm e pegam os jogadores já na base a preço de banana, tá certo? Quem não interessar é literalmente descartado e que se dane, você vai estudar. É assim que eles falam. Os cronistas esportivos hoje falam assim, meu chapa, quantos anos você tem? Vai estudar que ainda dá tempo. Quando eu escuto um cronista falar um negócio desse, vontade de meter um soco na cara dele. Assim, até porque ele também sobrevive disso, né? Se não tiver, não vai ter um retorno. E sinceramente, você está defendendo o seu lado porque hoje você está num clube menor. Não, mas a grande maioria são dos clubes menores. Isso aí, o Ronaldinho Fenômeno falou isso, né, que os jogadores que estão hoje numa situação melhor representam um percentual pequeníssimo da classe dos jogadores. Eu não lembro, eu estava acompanhando o estudo, mas eu acho que não chega, acho que nem 1, nem 2%. É muito pouco. Desses jogadores. Não lembro, mas é muito pouco. É uma realidade completamente diferente. Aí para muitos, às vezes leigos que não entendem, não sabem nada, imagina que até uma proporção assim, vamos falar, um jogador do Nacional tá aqui e ganha a mesma coisa que um jogador do Cruzeiro. A vida desses caras é muito boa. É um vidão, é muito fácil. Eles pensam que nós temos a mesma vida dos caras de time grande, tem a mesma facilidade, que você sai de um clube, entra no outro, igual o Heraldo pegando um pouco, o Heraldo falou, fim estadual aqui, acabou. 3 ou 4 pode se empregar, o resto fica batendo cabeça, pedindo ajuda de companheiros, pedindo ajuda de amigos, liga aqui para tentar uma vaga para você se manter nessa profissão que não é nada fácil, para quem tem time pequeno hoje. Aqui a gente pensa muito que, vou chegar em time grande, você tá em time grande, tá tranquilo. Mas você viver de time pequeno, é muito difícil. Batalhar até chegar no segundo semestre, é absurdo a quantidade, igual hoje, assim, pelo nível de amizade que eu acabei fazendo desse longo tempo, de amigos que você vê, chega e fala, Heraldo, acho que para mim deu esse ano, vou parar. Todo ano, quando chega no segundo semestre, no mínimo 2, 3, 4, chegando a 5 amigos assim, que param de jogar. Porque a realidade do segundo semestre é impressionante. Você não consegue mesmo. E a quantidade de jogadores que, inclusive, passaram pelo Nacional e que depois abandonam muito jovens a carreira, porque veio que tá dando, né, vamos lá, murro em ponta de faca, né, não tá conseguindo se encaixar, e jogadores com qualidade. Eu não vou citar nominalmente para não expor, mas
são alguns que passaram e depois não consegue numa temporada, e na outra fica parado, e na outra consegue um contrato pequeno, e assim vai, e vai se perpetuando essa situação. Precisa realmente de uma revolução, e essa revolução, como muitos defendem, não é acabar com o estadual, é valorizar ainda mais o estadual. Então, esse discurso do que o Heraldo começou, que o Igor também agregou bastante, é um discurso que eu concordo plenamente, e não estou falando, o Zacarias me acompanha há algum tempo, que a gente fala isso na rádio durante muito tempo, é um discurso que não tem como, gente, para todo mundo. Eu acho que visão, né, se colocar no lugar do outro para quem está em cidades maiores e pensa apenas em clubes maiores, e para o pessoal do interior não tem nem como admitir essa situação. Não leva a mal não, mas eu vou falar na lata o que falta. Falta acabar com a máfia, né? Cortar os mafiosos, acabar com esses cabos, botar esses pilantras na cadeia, né? Porque hoje existe mafioso no meio do futebol, que são eles que coordenam essa situação e fazem com que a coisa seja assim. Porque interessa para meia dúzia de sujeitos aí, esses agentes, tá? Que a coisa seja assim para que fique só na mão deles. Isso é monopólio, tá? Isso aí é inconstitucional, tem uma série de situações, e no dia que essa máfia for desbaratada de maneira geral, nesse dia nós vamos ter esse problema resolvido. Bacana. Zaca? Aproveitar aqui e mandar um abraço para a Jéssica, né, que retribuiu o abraço da Jéssica, e falar com ela que o Estrela de Ouro está no campeonato, na segunda Copa do Macuco, que deve começar nos próximos dias, e dizer que ele foi muito feliz não levantar este assunto, principalmente com relação a Minas Gerais, porque se abrisse uma opção maior de classificados para a elite do futebol das Minas Gerais, incentivaria aquelas equipes que vêm do módulo 2 para a segunda divisão mineira a criar novas equipes de profissionais e automaticamente ter maior abertura, porque passaria como ele disse, de 12 para 14, com experiência maior para 16, e com isso abriria na segunda divisão uma classificação de 4, o que seria um incentivo para quem estivesse chegando montar boas equipes para poder chegar, porque a chegada seria uma opção maior, ao invés de 2, 4 equipes. E principalmente reativar as equipes tradicionais que estão paradas, né? O Fábio citou aí o Rio Branco de Andradas. É verdade, né? Tem um monte de equipes paradas por aí. Você pegando um exemplo, eu não vou conseguir lembrar agora, mas sim, na terceira divisão do Campeonato Mineiro a gente tem um social. Sim. Até você comentou, eu joguei no social, um lugar que o público lá é apaixonado pelo clube. Em Andradas, acabou. Isso eu não vou lembrar de todos os clubes aqui que estão na terceira divisão. Mamoré caiu, Mamoré de Minas. Mamoré, outro lugar que é fanático. Joguei no RT e tive oportunidade de acompanhar no mesmo ano amigos meus que estavam jogando lá no módulo 2. Uma torcida fanática, uma cidade que o pessoal é fanático por futebol. E por aí você vai encontrando Valério, sim. Itabira, tem muitos Araxá. Times aí, Araxá. Então assim, Alfenense. Tem um leque muito grande de clubes em Minas que tem condições. E como ele mesmo falou, vai ser um atrativo para os clubes que estão parados. Esportiva de Guaxupé. Tem muitos clubes. Anos 70, né? E aí você vê igual a Esportivo de Guaxupé, tentou retornar, ficou 2 anos, acho que 2015, 2016, e não conseguiu e parou de novo. Cidade de 50 mil habitantes, cidade rica, bonita, café puro, entendeu? Gente, vamos ser sinceros, se o Nacional não sobe em 2014, a gente não sabe se o Nacional hoje estava ativo, vamos ser sinceros. Não estaria. Entendeu? Porque o time sobe, tem dificuldade financeira, talvez tenta mais um ano e depois não tem apoio, vai perdendo, é muito difícil. Não estaria. E muitos clubes desses do interior, vou citar 2 exemplos, o próprio Nacional e o Democrata de Valadares mandam os jogos na segunda-feira. Por quê? Porque o pessoal comparece. Tem público. Tem público. É apaixonado. Eu só vim aqui contra. Toda vez que eu vim jogar aqui, estava bem cheio os jogos aqui. Eu tive a oportunidade de jogar no Democrata de Valadares. Lá sempre foi caldeirão nosso. Jogo em casa lá, igual eu joguei a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Nós saímos perdendo, um exemplo, para o Cruzeiro, tivemos uma virada de 3-1 um Cruzeiro lá no ano. Então, sim, era força mesmo. E muitos clubes do interior... O Democrata chegou na final do campeonato contra o Atlético um ano aí,
tempinho atrás. A gente chegou, foi em 2010, a gente chegou à semifinal, perdeu pro Atlético. Foi a final, depois Atlético e Ipatinga, que o Ipatinga tirou o Cruzeiro. Mas teve uma que chegou na final mesmo, não teve não? Deve ser Contra mais o Atlético? antiga, né? Aí, Pode ser mais antigamente, né? Aí talvez eu esteja confundido. Silvério, só uma notícia que chegou para mim aqui, foi publicado no fim da tarde, mas chegou agora para mim aqui. O jogo do Cruzeiro pela Libertadores contra o Lara, lá na Venezuela, vai acontecer à tarde, bicho. Olha só que doideira. Não tem luz? 4 horas da tarde, né? Foi remarcado de 9h30 para 5 horas de Brasília, 4 horas horário local, por causa do apagão. Jogo que vai acontecer no dia 23 de abril, uma terça-feira, 4 horas da tarde, por causa do apagão. Essa na outra terça. Agora você vê. Olha Em só. função dessas situações aí é que o segundo jogo da final do Mineiro não está confirmado ainda a data. Pode ser, inclusive, numa quarta-feira. Domingo agora e quarta seguinte, em função dessa viagem. Beleza. Vamos então à classificação do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Pediu o Serginho a gentileza de colocar na tela pra gente. E a gente vai aqui acompanhando também essa classificação do Campeonato Mineiro após 9 rodadas disputadas, faltando apenas 2 para o final. O Coimbra lidera com 23 pontos, já está classificado. O Uberlândia é o segundo colocado, também já classificado com 22. O Serranense, que ainda não está classificado, mas está bem encaminhado, tem 20. E o Nacional fecha o G4 neste momento com 16 pontos. Na sequência, o CAP Uberlândia 15 pontos na quinta posição, o Democratas Valadares é sexto com 12, o Atlético, sétimo colocado com 10, o Uberaba, oitavo colocado também 10 pontos, e aí Ipatinga, América, Teoflotone e Democratas Sete Lagoas com 8 pontos cada. Essa é a classificação atualizada do Campeonato Mineiro do Módulo 2, que tem na próxima rodada Atlético contra o América Teoflotone, no sábado às 3 horas. No sábado às 4 horas temos Coimbra e Nacional lá em Sete Lagoas. Também no sábado às 4 horas, Ipatinga e Uberlândia no Ipatingão. E no sábado, só que às 6h30, Uberaba contra o Democrata de Valadares no Uberabão. E no domingo, né, um jogo de muito interesse também para o Nacional, no domingo, 10 horas da manhã, CAP Uberlândia contra o Serranense. Essa é a tabela, portanto, do Campeonato Mineiro do Módulo 2, a próxima rodada. Faltam apenas 2. A disputa lá em cima, né? Já tem 2 times classificados, o Serranense encaminhado, mas ainda não garantido, e Nacional e CAP, em tese, brigando por essa última vaga, e uma briga muito grande lá embaixo também, muitas equipes, pelo menos 5 equipes, brigando contra esse rebaixamento que iria para a segunda divisão do ano que vem. Falando especificamente do Nacional, Geraldo, você falou que foi bem recepcionado pelo grupo, né? Como você sentiu esse grupo do Nacional e pôde acompanhar, né, ali, mesmo que do banco, aquela vitória sobre o Democrata de Sete Lagoas por 2-0? Fui muito bem recebido, né? Por todos os jogadores, ali, comissão técnica, até pelo próprio torcedor, né? Pelas redes sociais, coisa que até me surpreendeu, né? E fiquei muito feliz, cara. Assim, já há muitos anos já houve algumas conversas para poder vir para o Nacional, acabou não dando certo, né? E agora estou tendo essa oportunidade. Para mim é um prazer imenso estar aqui, né, no Nacional. Como eu falei, né, vim várias vezes jogar aqui em Muriaé. Acompanhei um pouco alguns amigos que jogaram aqui, né? E estou tendo essa oportunidade, espero ser muito feliz aqui, né? Como eu falei, né, conquistar os objetivos aqui traçados por todos nós. Tá certo. Tem um torcedor do Nacional, o Lucas, eu acho que ele não está hoje, que ele não mandou mensagem ainda. O Lucas Vargas, nos últimos 4 anos, pelo menos, desde que o Nacional voltou, todo ano ele vai lá e pede o Heraldo. Podia trazer o Heraldo. E a insistência, quando saiu, ele falou, eu tô pedindo, ele tem uns 4, 5 anos. Talvez deve ser ele que me mandou algumas mensagens no Instagram, falando, eu sempre falei para contratar. Agora eu não me recordo o nome, mas talvez possa ter sido ele. Pode ser, ele sempre falou, e eu sou testemunho que não é aquela história que depois contrata, eu queria que viesse mesmo. Ele todo ano tava, podia trazer o Heraldo, e enfim veio, né? E que possa realmente ser uma passagem feliz aqui pelo Nacional. Igor, você já está desde o início, né? Você, dos 8 jogos Nacional, você participou de 6, então está bastante ativo, né, na competição. E acompanhou também esse crescimento do Nacional, quando eu digo crescimento, porque foi um time que, querendo ou não, entrou meio desacreditado no campeonato. Não internamente, internamente todo mundo sabia da qualidade. Mas, enfim, tinha muita desconfiança da torcida, porque o Nacional, em anos anteriores, sempre montou times jogadores conhecidos, mesmo que seja aqui do Módulo 2, da segunda divisão, e esse ano teve um perfil diferente, né? Vieram muitos jogadores do Rio de Janeiro por conta da parceria. Como que você acompanhou também essa evolução de uma desconfiança para o torcedor, agora todo mundo junto e acreditando nessa classificação para a próxima fase? A desconfiança foi uma situação normal, até por isso mesmo que você falou, né? Bastante jogadores do Rio, né? De fora do estado. Mas aquilo dentro do grupo ali, nós sabíamos que não ia ser isso, né? Ela formou
A verdadeira família, igual o professor Duílio fala, que cada um está ali porque Deus indicou cada um, porque o grupo é bom. Quem está lá o dia a dia sabe quanto que nós trabalhamos. Pode ter gente que trabalha igual, mas não mais que a gente lá dentro. Lá. Então, o crescimento foi gradativo. Cada dia de trabalho, cada jogo, gente se unindo, se fechando cada vez mais. Isso aí que fez essa força, a força da superação e tá vencendo jogos fora, em casa, mesmo muitas vezes. As coisas não dando muito certo. Com a torcida um pouquinho contra nós ali. Mas graças a Deus nós conseguimos vencer esse jogo, os 2 jogos da NK contra a América, contra o Democrata. E fomos crescendo normalmente, como família, como grupo, e hoje somos esse grupo forte aí que estamos brigando para a classificação. E eu pude perceber também que foi trazendo um torcedor para junto de si. O Léo Flores esteve aqui na semana passada e o Léo foi muito criticado, né? Questão de torcedor e até críticas injustas, né? Enfim, mas agora você percebe até pelas redes sociais que mudou, né? O tom, aquele tom que era de pessimismo, e que eu sempre falei, os jogadores do Nacional, e eu comentei algumas vezes com o Léo, com outros jogadores também, carregam um peso, vocês muitas vezes colocam um peso em cima de vocês que não é de vocês. Que culpa vocês têm se lá em 2016 o Nacional teve a 1 ponto, precisava ganhar 1 em 4 e 3 em casa e não ganhou? Sempre nós fomos questionados por causa disso, nós estamos carregando uma cruz que não é nossa, né? Exato, então um peso que estão botando na nossa escola que nós não tivemos culpa. Nós estamos aqui fazendo a nova história, a história de 2019. Infelizmente o que passou, já passou, mas nós aqui para escrever uma nova história. Exato, e aí o que mais me matava, né? Eu controlo, né? Eu tenho acesso às redes sociais do Nacional e a gente tem, né? Isso é o básico de não censurar ninguém. Você lá enfim, é um canal livre do clube e tá lá, eu tenho que respeitar a opinião do torcedor, então a gente não censura ninguém. Mas o que mais me dá vontade de entrar lá e responder é quando o cara fala assim, é sempre assim, tipo assim, sabe? O Nacional é sempre assim, quando você acha que vai, ele para. Isso sempre me irritou porque colocam, né, na culpa do elenco 2019 uma culpa que não é sua, né? Sim. Enfim. Se quiserem cobrar a situação desse ano, que cobrem do elenco desse ano. Se porventura uma derrota que teve contra o CAP em casa, aí é culpa do elenco, né? Tô individualizando. Não é a nossa responsabilidade lá de dentro. Nós sabemos que essa derrota aí que tivemos está fazendo peso hoje. Está fazendo a falta. Mas nós não vamos correr dessa responsabilidade que tivemos. Mas é a responsabilidade desse ano. Não dá para vocês puxarem que no ano passado o grupo foi ruim, que ficou longe da classificação. É um peso, acaba sendo muito, muito injusto com vocês. Agora as coisas estão mudadas. Não, o torcedor já tá mais junto, com certeza. O Wilson tá falando que o Wilson e o Nelo, né? Ele comentou que o Heraldo tem estilo para comentar, para comentarista, e o Wilson também falando, né? Que você pode chamar o Heraldo para comentarista. Você tem ideia de continuar trabalhando com futebol? Eu não tô querendo te aposentar, não, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, mas então, você tem ideia de trabalhar na área, continuar trabalhando? Não responde isso, não. Isso é trairagem. Daqui uns anos, quando você se aposentar... Isso não, Heraldo. Rapaz, agora igual eu tive a oportunidade de voltar a jogar com o Ademilson, 44 anos, com aquela saúde. Até anima também. E com o passar dos anos, assim, não tem como, né, você não fugir desse tipo de pensamento, como eu falei, né? Semana passada eu completei 37 anos, graças a Deus. E eu me sinto muito bem ainda jogando futebol. E quando Deus estiver me dando saúde, eu continuar com essa paixão, o prazer que eu tenho de estar ali dentro, acho que o principal é até o prazer, né? Eu adoro o dia a dia, eu adoro concentração, principalmente eu adoro o dia do jogo. Aquilo ali para mim é a melhor sensação que tem de estar podendo jogar e principalmente, né, de poder estar fazendo gols, né, que é ali a maior realização, né, dentro de um campo de futebol, né. Eu não penso por agora parar não, mas assim, quando vier acontecer isso, eu penso estar ligado ao futebol, alguma coisa. Eu não me vejo fora do futebol. Treinador, não. Você pensa dessa área ou não seria especificamente de treinador? Pode ser. Sinceramente, hoje eu não tenho assim, uma coisa direcionada, não. Mas assim, eu quero estar dentro do futebol. Eu vejo que eu posso contribuir de alguma forma para o futebol. Então, assim, eu não quero me desligar, não, completamente do futebol, não. Imprensa marrom, né, rapaz? O cara tá respondendo que não quer e o cara tá insistindo. Vai ser um... sabe? Coisa ridícula, tem alguma observação? Eu tenho. Ô, Heraldo, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Você tem bastante experiência desse módulo 2, porque você atuou bastante dentro do módulo 2. É possível ir a Sete Lagoas e trazer uma vitória diante do Coimbra? Olha, o grupo que formou aqui no Nacional, eu acho totalmente possível, né? E até porque, vamos dizer, vai ser um dos melhores jogos, né? Você vai estar jogando fora de casa, diante de uma equipe invicta da competição.
uma grande equipe, tem grandes jogadores, muitos amigos meus estão jogando lá. Então, acho que assim, esses jogos acabam sendo os jogos, para nós jogadores, os melhores para jogar, né? Às vezes você acaba, teoricamente, jogando com a equipe inferior, que não está muito bem, jogos muito brigados, não consegue ter... A bola não rola, né? Até para vocês mesmos que acompanham, aquele jogo ruim Travado, de assistir, né? Travado. Eu acho que lá vai ser um grande jogo. Então, assim, a equipe do Nacional é uma equipe muito qualificada, tecnicamente é muito boa, igual eu tive a oportunidade agora de estar nesse último jogo, então deu para ver a equipe gosta de trabalhar a bola, e eu acho que o campo lá em Sete Lagoas está muito bom, eu acho que o Coimbra tomou conta lá agora do estádio, então acho que assim, uns anos atrás estava até ruim, mas acho que agora eles estão cuidando lá sempre, então vai favorecer para um bom espetáculo, né? É que todos nós queremos, e principalmente, né, que o Nacional saia de lá com a vitória. Eu acredito muito que a gente tem condições sim de chegar lá e quebrar essa invencibilidade do Coimbra. Fala para nós quem foi o seu melhor parceiro de ataque e do gol mais bonito para quem está nos acompanhando. Gente, Vai te complicar, hein? eu ia ser muito injusto para falar que eu tive um companheiro muito bom. Muitos que eu passei por aí. Uns 2 ou 3 aí. Gente, olha. De pergunta assim, sem preparar, hein? E o gol mais bonito, então? Agora eu recebi até agora tem esse tal de TBT, né? É. Tava chegando aí foi numa quarta-feira à noite, um torcedor do Democrata de Valadares me mandou num gol de bicicleta que eu fiz lá em Tuiutaba, contra o Ituiutaba, né? Agora é o Boa, né? Foi um dos gols bacana, bem bonito que eu fiz, e também eu lembro de um também no Tupi. Se eu não me engano, foi contra o Rio Branco, lá em Andradas, de falta. Foi bem distante, bem próximo assim à linha do meio-campo. Assim, gols que ficaram marcados assim, na questão da beleza, da plasticidade da jogada, né? Uhum. Que eu me lembro bem foi esses dois. Já teve gol de bicicleta, Igor? Muito mal de cabeça. Mas costuma deixar aí alguns golzinhos? Tá demorando esse ano, mas tem que sair. Dá tempo ainda, né? Toma. O Rafael Souza, ele perguntou pro Heraldo, eu vou repassar pro Igor também essa pergunta, porque tem a ver também. E aí, se vocês têm informações gerais do time do Coimbra e qual será a estratégia para segurar o ímpeto deles, para que fazem uma excelente campanha. O Heraldo citou, né? O Coimbra tá invicto, né, em 8 jogos, porque um foi contra o Tricordiano que só contou os pontos. Então, em 8 jogos jogados, eles ganharam 6, empataram 2 e tomaram 2 gols em 8 partidas, né? Enfim, é uma defesa realmente muito sólida, um time que está na liderança não é à toa. Já tem conversado sobre o Coimbra ou ainda não? Mas o que já dá para avaliar desse time, o Igor? As informações que nós temos é que é um time bastante concentrado, né? Bem taticamente, bem montado ali dentro de campo. E nós vamos trabalhar em cima. Começamos a fazer um bom trabalho hoje, temos mais 3 dias para trabalhar até antes do jogo e fazer uma boa partida. Isso que nós temos a dizer. Beleza. O Rafael, ele fala assim, o Nacional nos últimos 3 anos vem fazendo até boas campanhas, mas tem falhado nos momentos decisivos, talvez por ter voltado há pouco aos profissionais. Tomara que esse time quebre esse paradigma, é a torcida de todos nós, tá, Rafael? Que esse ano realmente, que possa ser, enfim, o ano do acesso do Nacional para a elite do futebol mineiro. O Coimbra, você falou que tem muitos conhecidos, tem muitos jogadores experientes lá, né? No Coimbra, o Glaicon é o goleiro, eles têm o Cassiano na zaga, né? Que é também muito experiente, o Thiago Balaio está na esquerda, apesar de ser jovem, mas é um jogador bastante já rodado, o Cauê como volante, eles têm aí o Bruno Mineiro de atacante, o Igor Baggio, que jogou aqui no ano passado, é atacante, tem jogadores bastante rodados e conhecidos aqui em Minas. Bomba! Mais uma noite trágica para a aguerrida torcida vilanovense. A 4ª Comissão Disciplinar do TJD puniu o Leão do Bonfim com a perda de 16 pontos e multa de 8 mil pela escalação irregular do atacante Pinguim em 4 jogos do Campeonato Mineiro, contra América, Guarani, Cruzeiro e Patrocinense. Foram 4-1 pela punição ao time de Nova Lima. Vila Nova vai recorrer da decisão ao Tribunal Pleno do TJD e, posteriormente, ao Pleno do STJD no Rio de Janeiro, a última instância desportiva possível. Pela gravidade da besteira cometida pela diretoria executiva, é pouco provável que o Vila escape do rebaixamento, informou o Luiz Carlos Gomes, presidente da AMCE. O Vila que nunca caiu, né? Tá caindo. Nunca tinha caído. E, ó, vou te falar, hein? Não reverte isso não, tá?
Não consegue reverter. E eu ia te perguntar isso como advogado, Não que reverte. esses pontos perdidos dariam o Vila à segunda divisão. Com Sim, certeza. sem dúvida. E aí salva, nesse caso, Guarani salva o volta, Guarani de volta Vinópolis. e o Vila Nova de Nova Lima. Aí vai ser bom, né? Porque o Atlético tá doido para lotar um campo contra o Cruzeiro. Vai poder mandar seus jogos lá no Alçapão do Bonfim. Essa notícia, né? Até pra Você pegar... não vai rir, não? Ah, não. Até pegar o, Por quê? o gancho. É porque a gente tá acelerado. O Serginho já falou que já estourou Ô, o tempo. Serginho, peraí que ele vai ter que rir da minha piada aqui. Pode rir. Muito boa. Agora, voltando a falar sério, até o Pinguim, que não tem nada a ver com esse assunto, né? Mas até pegando o gancho, o Pinguim não fica no Nacional. Ele chegou a anunciar o Pinguim, ele chegou a se apresentar, fez alguns treinamentos com a equipe, mas alegou questões pessoais e foi liberado pelo Nacional. O Pinguim não será jogador do NAC e não tem a ver com essa punição, tá? O Nacional ia reverter, como consegue reverter, o que o Vila me parece que deu muito mole, porque era uma punição do Sub-20, que eles não se atentaram, tinha que cumprir, porque essa punição, principalmente quando é de anos anteriores, você consegue reverter. O Nacional já conseguiu reverter alguns com cesta básica. Você vai lá, faz um ofício para o TJD, oferece lá, né, estamos dispostos, e aí eles escolhem uma instituição, você manda cestas básicas e, né, beleza, tá liberado. O Vila me parece, eu não sei como é que foi isso internamente, me parece que eles não sabiam da punição do Pinguim, o que a gente lamenta, que o Pinguim não tem nada a ver com isso, né? Se a diretoria do Nacional fala assim, Heraldo, vai jogar, você tá pro jogo. Se você não sabe que tem uma punição, porque, enfim, você não tem a obrigação de saber exatamente que você tem a punição, você vai pro jogo, a culpa não é sua. Né? Se o Igor estava irregular, um exemplo bobo, né? Por 3 amarelos, ninguém falou com ele, ô Igor, você não pode jogar a próxima, se você joga, você vai culpar o jogador, então o Pinguim não tem nada... e não tem a ver também essa punição do Pinguim, o fato dele não ficar. Ele estava na base do Vila mesmo? Base do Vila mesmo. Vou te contar, que supervisor bom, hein? Foi na base do Vila que ele jogou, ele tomou uma punição de 4 jogos. Né? Ele tomou... e aí aquele jogo Muito lá bom. que ficou famoso, que o Pinguim nem no banco tá, e não foi para cumprir punição não, nem no banco tá, que ele estava se recuperando de uma dengue, então ele estava ainda, né, em processo de recuperação, então e também não foi por isso que ele foi colocado depois, mas o Vila não sabia, imagino eu, dessa punição e foi surpreendido. Vamos ver, vai ter recurso, né? Mas nesse momento o Vila vai jogar o módulo 2 no ano que vem e o Guarani se salvando, pelo menos essa é a decisão por hora. Só para a gente não perder o costume, no última participação de vocês, né? Queria agradecer realmente a participação de vocês. E o Heraldo não conseguiu recuperar todos os times aí, não, Heraldo? Quanto dos últimos anos aí, pelo menos dos últimos 2 anos, por onde você passou antes de chegar ao Nacional? Então, estava no Tupinambás agora. Ano passado eu joguei um ano inteiro lá no Atlético Itapemirim, Espírito Santo. Muito bem, por sinal, né? Pô, foi muito feliz lá, graças a Deus. Tive a oportunidade de jogar lá no Espírito Santo, também no Espírito Santo, né, que agora também não está jogando, não está em atividade. E já rodei bastante aí, né, por interior de Minas aí, né. Já joguei no Uberlândia, Uberaba, Democrata, Ipatinga, Social, no Tupi. Rapaz, se for ficar lembrando aqui, vai ser bastante... Vai ser muito. Mas o seu começo foi no Cruzeiro, é isso? Eu praticamente fiquei quase 10 anos vinculado ao Cruzeiro, né? Eu cheguei lá como juvenil, se eu não me engano, acho que foi em 98. Um juvenil, fiquei até a idade de junho de 2000. Saí em 2000, aí fui interior de São Paulo, ali, clube de empresário. Aí o Cruzeiro me comprou novamente em 2001. Aí eu joguei o restante de 2001, Taça São Paulo 2002. Aí resolveram que eu não ia ficar, me mandaram embora de novo. Aí eu voltei para o clube de empresário no interior de São Paulo. Aí fiquei jogando ali 2002, 2003. Aí foi quando eu comecei a jogar no Espírito Santo, joguei no Estrela do Norte, joguei no Serra. Aí vim para Nova Lima, pro Vila Nova em 2005. Aí disputei uma Série C de brasileiro, aí quase subimos para a Série B em 2005. Aí nesse ano tive a felicidade de ser artilheiro dessa Série C. Aí o Cruzeiro me comprou novamente. Em 2005 fiquei vinculado ao Cruzeiro até 2009, mas nunca fui aproveitado no profissional. Às vezes apresentavam junto com o elenco, mas sempre emprestado. Aí fui emprestado em 2006 fui para o Ipatinga, no ano que a gente foi até vice-campeão mineiro, perdemos a final para o Cruzeiro em 2006. Aí dali eu saí, fui para o Cabo Friense, Rio Branco, em São Paulo,
Aí Tá fui lembrando, rodando, até que tá lembrando bastante. rodando né? bastante clubes. E aqui em Minas, nos últimos anos, principalmente a torcida nacional, lembra muito de você, além do Uberaba em 2014, como eu disse que foi nosso carrasco, no social em 2015, né, principalmente, você foi o artilheiro do campeonato do Módulo 2. Sim. Você foi o artilheiro em 2015, né, da competição, o Marcelo Regis com um gol a menos, né, você foi o artilheiro, o Marcelo Regis depois veio pro Nacional, foi o vice-artilheiro. E aí aquela campanha no social que tinha um time muito forte, ficou a um ponto, né, do acesso também. Daquele Aquele ano a 2015. gente chegou bem perto ali do acesso. Infelizmente, se eu não me engano, faltando 3, 4 rodadas lá, a gente acabou perdendo um jogo lá e não tinha mais condições de chegar. Se eu não me engano, acho que subiu o Uberlândia e o Tricordiano. Exatamente, os dois que subiram. O Uberlândia como campeão e o Tricordiano na segunda posição. Bacana. Ô Igor, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente também até chegar aqui ao Nacional. Eu comecei na base do Olaria, no Rio, né? Depois tinha uma passagem curta pelo Rosário Central da Argentina, onde Casa de Empresários não andou. Mas voltei pro Sampaio Corrêa, vim pro Friburguense, joguei um Carioca, Sub-20. Após isso fui pro Espírito Santo. Fiquei 2 anos e meio lá no Real Noroeste. E após sair de lá, joguei no Aracruz, que também do Espírito Santo, e o Castelão, onde enfrentei o Heraldo por 2 vezes, deu trabalho. Quem levou melhor? Ele fez gol? Não, ele não fez gol não. Então ele levou melhor. Mas o time dele saiu ganhador. Então. Aí depois disso eu fui pro Atlético do Pará, onde tive a última passagem no ano passado. Até chegar aqui, tive o convite de chegar ao Nacional, graças a Deus, fazer parte desse elenco maravilhoso aí. Legal demais. Essa experiência que você falou rapidamente aí no Rosário Central, como que foi? Você passar lá pro futebol argentino, que não é um mercado muito aberto ao futebol brasileiro, né? Foi uma coisa assim, acho que é só Deus sabe explicar. Foi dentro da minha cidade, uma pessoa que, tipo um olheiro que viu que tinha entrada lá, me levou, consegui passar nas avaliações, só como já tinha um número de estrangeiros já estourado, eu voltei de férias. Aí nisso que eu voltei de férias, que eles me deram, ou esse cara que me levou pro clube, não se entenderam, né? Aquele negócio de dinheiro. Aí foi nem eu e nem ele, acabou. Sobrando pra você ter que retornar. Sobrando pro jogador. Então, Mas a o que experiência bacana. Você acontece? chegou a ficar quanto tempo lá no Rosário Central? Foi até metade do ano. Ficou bastante, então. Lá. Legal, chama atenção. Olha, 9h40 da noite, a culpa foi do Fábio. A gente vai liberar o pessoal, porque senão depois o Duílio vai chamar a nossa atenção. O Pedrinho já está aqui posicionado. Deixa eu agradecer a vocês aí, obrigado, porque foi um papo muito bom, tá? A gente extrapolou até os assuntos relacionados. Tem não, vídeo, porque antes a gente vai terminar com o vídeo da Poliana, pode ser? Você que sabe. Beleza, que aí eu já te peço. Você esquece. Não, mas eu pedi pra você você acaba, você fica assim, você me desculpa. É bom você ter me lembrado. Então a gente vai terminar com o vídeo da Poliana Botelho, que tem luta marcada, né? A Poliana Botelho, lutadora do UFC, que é daqui de Muriaé, que tem luta marcada neste fim de semana. Ela faz uma convocação, né, para acompanhar a luta. Mas deixa eu agradecer a vocês nesse assunto, que até extrapolou um pouco, né, do Nacional, mas foi um assunto muito legal, que rendeu bastante. Muito obrigado a você, Heraldo. Seja bem-vindo, né, a Muriaé, porque você chegou aí tem 2 semanas. Sempre pode contar com a gente, estamos sempre à disposição. Eu tenho que agradecer, né, como eu falei, né, a todos que me receberam muito bem, a todos os torcedores, né, e esperamos que daqui para frente a gente seja muito feliz, né, traga muitas alegrias aí para esse povo de Muriaé, que é um povo apaixonado, deu para perceber, e que o Nacional consiga o objetivo principal aí, que é voltar à elite do Campeonato Mineiro. Igor, muito obrigado também pela sua presença. Estamos sempre à disposição, precisando, só chamar. Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre um prazer estar na sua presença aqui. Precisar pode chamar e fazer um apelo aqui, né? Sim. Torcida, possa estar comparecendo ao nosso último jogo, está nos apoiando nesse jogo e vai ser muito importante. Vem nos apoiar, porque o apoio deles no último jogo viu como foi importante, né? Então, vamos apoiar, dar força a nós lá, porque as coisas vão dar certo. Tá indo dando tudo certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá vendo como é que é o negócio, né? Como é que a coisa pega, né? É um prazer estar na presença dele. Você tá vendo, né? Trairagem pura. Já mandaram abraço pro Zacarias, já falaram que o Fábio é mito, e eu tô aqui, né? Humildezinho. Valeu, Igor. Valeu pela moral. Trairagem pura. A gente acerta aquele pendrive, você me lembra, senão eu esqueço. Tô falando aí, tá? De novo. Tá vendo? É uma maracutaia toda. Tudo combinado. Abraço pro Túlio Sigilião, né? Ele é um dos advogados do Nacional. Total. Tá ligadinho no programa também. Perguntando pra você, Fábio, onde você comprou a sua camisa e a do Pedrinho também? Foi na internet, né? Onde é que foi? Internet, né? Então internet. não precisa fazer o marketing não, porque senão... Foi na internet, ô Túlio. Não, foi na internet. Comprei pra mim, pra ele e pro João Pedro na internet. Depois eu vou ver qual é. Esses sitezinhos aí que faz propaganda de um monte de camisa com estampa legal, foi num desses aí.
Legal. Legal Abraço. demais. Então vamos ao sorteio, rapidinho aqui, começando com o macarrão na chapa do Quiosque do Nery. Quiosque do Nery que fica na pracinha do Trabalhador, no bairro da Barra. Quem ganhar, tá, gente, já vai direto lá a partir dessa quarta-feira à noite, né, que é o horário de funcionamento. De terça a domingo, o Nery tá lá funcionando. Além de macarrão na chapa, tem muita coisa boa. Vou começar com você, Fábio Braga. O número de 1 a 39, quem vai levar, então, o macarrão na chapa da cozinha do Nery? 17. Número 17. Número 17... O número 17 é o Carlos Magno. Carlos Magno, do bairro Planalto, vai levar, então, o macarrão na chapa. Carlos Magno passar a partir dessa quarta-feira, né, à noite, que é o horário de funcionamento do quiosque, e retirar o seu prêmio. Seguindo aqui, Zacarias Fernandes, quem vai levar uma ducha completa do Lavador do Saulinho. Lavador do Saulinho que fica na rua Capitão Evaristo de Carvalho, no centro aqui de Muriaé. Além da ducha completa, tem a geral, a meia geral, a higienização de estofados, limpeza, seco, e isso e muito mais no Lavador do Saulinho, que é naquela rua ali, entre o cartório do Binha e entre também o do Festas, no centro da cidade. Zaca, 1 a 39, quem vai levar uma ducha completa? Eu vou falar o que ele mesmo admitiu. Vou fazer uma homenagem ao Léo Flores, 22. Número 22, que chama Ele Léo falou Maluco, que né? ele é maluco, O Léo falou assim, não conhece que Léo Flores, um é Léo Maluco, é Léo Madureira. Léo Ele Maluco, mesmo falou, aí, Léo, ó. Léo Maluco. Léo Maluco, é o Gabriel Tem que Lessa lembrar disso Medeiros. sábado, hein? Léo Maluco. Gabriel Lessa Medeiros, no bairro da Barra, vai levar então a ducha completa. Gabriel, passar na banca do Binha, retirar o voucher e depois levar o seu veículo aí, o seu carro ou a sua moto. Se o Gabriel não quiser dar outro nome, se você não tiver um veículo, quiser indicar outra pessoa, entre em contato pelo WhatsApp, né, o 98859-6261. Pedindo ajuda aqui do Heraldo. Heraldo, o número de 1 a 39, quem vai levar aí um carimbo do Rei dos Carimbos do Thiago Coelho, né, torcedor nacionalino que estará lá na Arena do Jacaré, está confirmado a presença de pelo menos alguns torcedores do Nacional. O Thiago Coelho, né, proprietário do Rei dos Carimbos, que fica no Mar Center Shopping, sobre a loja, no quiosque, procurar o Thiago Apoliana. Eficiência e qualidade é com o Rei dos Carimbos. E o Heraldo vai presentear alguém com o número 1 a 39, o Heraldo. 9. Número 9. Número 9, o número de artilheiro é o Jailton Pereira Rodrigues. Jailton Pereira Rodrigues vai levar, então, o carimbo lá do Rei dos Carimbos. Jailton, procurar o Thiago Coelho diretamente lá no Rei dos Carimbos. Igor, sua ajuda também, quem vai levar um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. Churrasquinho do Jacaré que fica na pracinha do Trabalhador. E quem ganhar o arrumadinho, gente, vai pegar lá na banca do Binha também o valezinho, o voucher, para retirar o seu prêmio. 1 a 39, por favor, Igor. 3. Número 3, o número da camisa. O número 3 é a Janice Medeiros. Janice Medeiros, então, vai levar o arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. Janice pegar o voucher na banca do Binha a partir dessa quarta-feira pela manhã. Pedrinho, que veio aqui especialmente pra gente sortear, um cachorrão lá do Cachorrão do Português. Cachorrão do Português, que quem ganhar também vai pegar lá o valezinho na banca do Binha. E o Cachorrão do Português fica no centro da cidade, em frente à Matriz São Paulo. O número de 1 a 39, Pedrinho, sem ser os que eles já falaram. 29. 29? 29, quem vai levar então o Cachorrão do Português é o Daniel de Souza. Daniel de Souza vai levar então o Cachorrão do Português. Daniel, passar a partir desta quarta-feira pela manhã na banca do Binha e retirar o seu prêmio. A gente agradece mais uma vez aos nossos convidados, aos nossos comentaristas. Lembrando que o NAC entra em campo, tá, gente? Lá em Sete Lagoas, no sábado, às 4 horas da tarde. Vamos juntos com o Nacional, quem sabe já encaminhando a classificação para a próxima fase. E a gente retorna com o Esporte Atividade na próxima segunda-feira, se Deus quiser. E a gente já se despede por aqui e vocês vão ficar aí com o vídeo da Poliana Botelho, lutadora do UFC. Ela que é daqui de Muriaé, mandando um recado para todos nós. Um abraço e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Fala, meu amigo Fábio, Rádio NAC de Muriaé. Queria mandar um grande abraço. Queria convidar todo mundo para estar assistindo dia 13 agora. Cai no sábado. Ficar todo mundo ligado rápido na TV, porque a minha luta vai ser a segunda luta do card preliminar. Então não pode perder, senão rapidinho acaba, né? E quero contar com a torcida de todo mundo. Eu já cheguei aqui hoje em Atlanta. A gente vai começar a fazer a perda de peso. E conto com a torcida de todos. Abraço!